Você vai ver no ICL Notícias de hoje. Mergulho no escândalo. A foto da nata política na piscina com pivô da crise que pode arrastar Flávio Bolsonaro para a investigação de desvios no INSS. E todas essas conexões vão aparecer. Devo, não nego, pago na eleição. Como Alfredo Gaspar, candidato a vice, ajudou 01 a escapar de depoimento comprometedor no Congresso. Um blindador e desqualificado. Reflexos do Tariflávio. Chanceler Mauro Vieira defende que família Bolsonaro responda por alta traição ao Brasil. Que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria. Alerta máximo. Por que governo Lula pretende segurar a nomeação de radical indicado por Trump para atuar na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília? Tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. Tem reforço de peso na área. Conheça o novo integrante da equipe do ICL Notícias. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Um bom dia a todos, bom dia a todas. Mais uma semana de ICL, hoje, dia 10 de agosto de 2026, segunda-feira, como diz Chico Pinheiro, coragem, porque hoje é segunda-feira de muitas novidades aqui no ICL. Estamos ao vivo, 8 horas e 3 minutos, nos canais ICL Notícias, em toda a rede que retransmite a nossa programação para o Brasil e para o mundo. Hoje teremos Rodrigo Viana, Manu Borges, Juliana Dalpiva, nosso elenco aqui no estúdio para falar sobre a piscininha polêmica. Vamos falar sobre a piscininha, sobre debates eleitorais, sobre o filho de Bolsonaro, Cleitinho, muitos assuntos até às 10 horas da manhã. Vou chamar ela, eu falei para vocês que ela não ia mais embora, gente. Ela tem a esperança de ir embora, de voltar para Brasília? Não sei se eu vou deixar. Heloísa Vilela, bom dia, Elo. Um prazer estar com você de novo. E você não deixou, eu fiquei. Fazer o quê, né? Quem pode, manda, né? Eu obedeço, bonitinha. Querido, um prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso, Elo. E temos também a presença de Eduardo Moreira. Edu, já teve aí na nossa chamada um spoiler de que tem novidade hoje, pelo meu espelho aqui, 8h40, 9 horas da manhã. E é quente, hein? É novidade quente e a turma vai gostar bastante. Vamos com tudo. Segunda-feira, agora assusta quando fala qual o dia de agosto, você falou? É 10 de agosto? Meu Deus do céu, cara. A gente está, há menos de 2 meses das eleições. Que loucura, cara. Mas vamos que vamos. Todo mundo junto aí, porque os próximos 2 meses vão ser duros. Mas a gente está aqui para trazer tudo para vocês sobre esses 2 meses até as eleições. Você que está assistindo o programa de São Luís do Curu, no Ceará, Muzambinho, Minas Gerais, Telêmaco Borba, no Paraná, São Carlos, em São Paulo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Deixe o seu like, aproveite para ajudar a gente a levar o vídeo para mais gente e consolidar o ICL Notícias primeira edição como líder de audiência no jornalismo brasileiro na internet. Aproveitar para passar no nosso site, iclnoticias.com.br, você vai ver ele na tela em instantes. Brasil examina papel de embaixador em TV que questionou a eleição dos Estados Unidos. Escolhido para ser embaixador do Brasil, Pérez recebeu dinheiro da Newsmax, canal que difundiu fake news sobre suposta fraude em urnas nos Estados Unidos. Só melhora a situação desse escolhido do Donald Trump para ser embaixador. Outras matérias importantes aqui, em especial destaque para o debate entre Tarcísio e Haddad. Ontem a Band promoveu no Brasil inteiro a primeira rodada de debates para candidatos a governo do estado. Muitos destaques pela ausência, né? O Sérgio Moro não foi no Paraná, o Eduardo Paes não foi no Rio de Janeiro. A gente vai falar em algum momento hoje sobre os debates também. Debates começando meio mornos para esse primeiro debate
na televisão. E aqui do lado também uma decisão importante. Ex-marido de Maria da Penha é preso após entrevista sobre tentativa de feminicídio. Ele descumpriu decisão judicial. Não é por nada que ele falou na entrevista, não tem a ver com o conteúdo. Mas havia uma determinação judicial para que ele não desse entrevistas. Ele descumpriu a determinação e acabou sendo preso por descumprir determinação judicial. Tudo isso você acompanha no nosso site iclnoticias.com.br, com o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo, editado pelo nosso querido Chico Alves. Edu, na escalada, né, que é esse começo do programa onde a gente tem os principais temas, a voz marcante de Oliveira Júnior trouxe uma piscininha, a piscina do Willer. Nesse fim de semana viralizou uma foto do advogado Willer Tomás, grande amigo do Flávio Bolsonaro, com deputados e senadores na piscina da casa dele em Planaltina, no Distrito Federal. O Tomás é suspeito de lavar dinheiro para o senador Everton Rocha. Parte dos valores, de acordo com as apurações, está relacionada a desvios de aposentadorias e pensões. E aí, temos pessoas na imagem, Edu. Pois é, deixa eu te contar uma história rápida, Elô. Essa você vai gostar também. Eu não conhecia nada desse mundo político de Brasília até a questão da reforma da Previdência, quando o senador Paulo Paim me chamou para ir para lá e fazer uma explanação, fazer ali uma palestra, uma apresentação sobre a questão da reforma da Previdência e os perigos que tinham ali na reforma da Previdência. Quando terminou esse negócio, um deputado, até um cara muito bacana, etc., de um partido de centro-esquerda, tá? Chegou para mim e falou assim, pô, Eduardo, mó barato, não sei o quê, legal te conhecer. Pô, hoje à noite vai ter uma festa na casa de um deputado do nosso partido. E uma festa para receber um cara novo do governo Bolsonaro, tá? Estamos no governo Bolsonaro, auge do governo Bolsonaro. E aí eu queria, se tu quiser, vamos com a gente. Falei, pô, legal, né? Tô chegando aqui em Brasília, conhecendo as pessoas, não sei o quê, vamos embora. Cheguei na casa do tal deputado desse partido de centro-esquerda, tá? Meu irmão, a festa era uma festa de boas-vindas, de celebração para o então nomeado presidente da Caixa Econômica Federal. O nome dele, Pedro Guimarães. Oferecida por um partido de centro-esquerda. Cheguei na festa, estava todo mundo que brigava, se xingava, não sei o quê, todo mundo tomando uísque junto, todo mundo confraternizando, e aquilo foi um choque para mim. Porque eu falava, caraca, mas eu achava que esses caras tinham um conflito muito maior do que isso aqui, né? E por que eu estou te contando essa história toda? Porque quando a gente olha essa foto na piscina, tem muita gente que pode dizer o seguinte, mas aí não tem nenhum crime. Pode parecer estranho, né? Pessoas onde a homofobia reina, né? Porque você sabe que nesses partidos de extrema-direita e etc., a homofobia reina. Agora, na hora de entrar, não sei quanto, 15 homens, não sabia nem que cabia tanta gente aí numa piscina aí, a turma não pensa duas vezes. Agora, qual que é o ponto importante? O que é o Willer Tomás, cara, que você estava falando aí do Willer Tomás? Vamos lembrar para as pessoas o que é o escândalo, do INSS, porque essa é a operação sem desconto, né? O nome dessa operação da Polícia Federal. Esse escândalo é o seguinte, você tem várias associações, você tem várias instituições onde as pessoas podem entrar para fazer parte, que nem um clube. Você não entra para fazer parte de um clube, você não tem ali uma mensalidade no clube? Então, só que essa contribuição que as pessoas aposentadas fazem para essas associações, a associação, em vez de cobrar da pessoa, tem é legal ela diretamente cobrar ali do Instituto de Previdência, do INSS. Como é que ele faz? Saca direto, igual consignado, sabe? Que você já recebe o dinheiro descontado. Então, o que essas associações, o que todas essas instituições faziam? Ela pegava um monte de nome de pessoa que não pediu para pagar ali a mensalidade, não aceitou pagar essa mensalidade, mas pegava os nomes, os dados, CPF, tudo das pessoas, entrava com o esquema lá no INSS, e aí tinha o desconto direto, pegava esse dinheiro todo. Mas aí que vem a parada. Por que é importante? E aí a gente chega na foto da piscina. Toda corrupção, todo esquema de corrupção tem que ter, no final das contas, duas figuras importantes. Tem que ter um advogado, tem que ter um banco. Tem que ter um advogado, tem que ter um banco.
Porque você não pode, por exemplo, fazer um esquema de corrupção enorme e falar o seguinte, pô, beleza, agora deposita no meu bolso, diz um ministro, ou diz o presidente do partido, ou diz o político X ou Y. Você não pode falar, então deposita no meu bolso esse esquema de corrupção. Você tem que criar estruturas, você tem que criar camadas, você tem que criar empresas para fazer difícil o caminho do dinheiro chegar. Pulverizar a grana. Isso, você tem que ir fazendo, despistando quem é o beneficiário final. E você tem que também ter, além da estrutura jurídica para montar essas empresas e fazer esse negócio todo e proteger a pessoa, eles chamam de blindar, né? Blindar o patrimônio. Além dessa estrutura toda, você tem que ter os bancos e corretoras que fazem isso. E aí, nesse caso, o Willer Tomás, ele não é culpado ainda, mas ele está sendo investigado exatamente por entrar nessa fase da história. Nessa fase de blindagem de patrimônio. Aí se torna muito mais relevante, quando a gente sabe dessa historinha toda que eu te contei, a gente vê, por exemplo, o Arthur Lira, nessa história no ciclo de amizade. O mapinha de quem é quem. Vamos colocar Tem um um mapinha? Vamos botar um mapinha, então, de quem é quem. Vamos lá. Para facilitar os nominhos. Então vamos lá. Aqui, ó. Arthur Lira, o cara presidente da Câmara, que a gente vê o tempo inteiro com... Mas como é que ele arranja dinheiro para aquelas, sei lá, vaca de não sei quantos milhões, para aquelas fazendas enormes que ele tem, ganhando ali o dinheiro no Congresso? Não é possível. Claro. Mas o dinheiro todo tem origem, né? Mas como é que é essa origem? Eu estou aqui fazendo questionamentos. Efraim Filho, olha só, Elmar Nascimento, olha o nível dos caciques. O Willer Tomás, que é o advogado, esse que é o advogado, Juscelino Filho, que era ministro, quantas vezes aqui, né? A gente até era criticado, às vezes, pô, não sei o que, você tá pegando no pé do Juscelino Filho. Foi o cara que tinha a estrada, ali as emendas para a estrada que passava na porta da família, não sei o que, etc., né, que veio com diária paga pelo governo para leilão de cavalo aqui em São Paulo. Alexandre Ramagem, o cara mais bolsonarista de todos. Então aqui, ó, o cara mais bolsonarista... Ex-chefe da BIM. Ex-chefe da BIM, que tinha lá a BIM paralela, o esquema todo. Ele, junto com o ministro desse governo, junto com o... Cadê o... Aqui, o Weverton Rocha, que é do PDT. Todo mundo junto, cara, que foi aquilo que eu vi naquela festa. Só que nesse caso... Por que essa turma é tão próxima ao Willer Tomás? Porque advogado você escolhe com uma coisa específica. Os advogados, eles são conhecidos por terem um talento específico. Ou influência, né? em lugares específicos, Isso. né? Tem um que é especialista na questão, sei lá, tributária, o outro na questão civil, o outro é um cara bem relacionado com o STF. Sempre tem essa história, né? Então, por que essa turma inteira circula esse cara que está sendo investigado, eu digo, a foto em si não tem nada de problema, mas esse cara está sendo investigado por essa questão. Mas eu falei para vocês que sempre tem o quê? O advogado e tem o banco. E não é coincidência ter saído também nos últimos dias, na revista Piauí, o diálogo do Fábio Faria com o Vorcaro, que aí entra essa história para as pessoas verem a história do banco. Vamos ver o diálogo rapidamente do Fábio Faria com o Vorcaro? Põe na tela, por favor. Então tá aqui, ó, DV Daniel Vorcaro, Fábio Faria, o Fábio Faria. Aqui, ó. Tudo bem? Me passa depois quem está confirmado, só para eu ter ideia do número. Bem, e você? Davi e Pacheco. Entende-se por Davi e Pacheco. Davi Alcolumbre, né? E o Pacheco, que os dois presidentes, né, do Senado, dois que já foram presidente do Senado. O Daniel Vorcaro, você fez falta aqui demais. Pode ir passando aqui. Ciro não? Entende-se por Ciro Nogueira, né? Vai viajar. Aqui, chamo. Ia chamar o Arthur Lira, mas não pode ser junto com o Pacheco. Na próxima chamamos, porque ele gosta muito. Aí a gente tá aqui na curiosidade, né? Gosta muito do quê que gosta, né? Gosta muito da piscina? Não, a gente não sabe. Aí vamos lá. Vão sim. Não. Lá em cima. Não, tá aqui, ó. Davi e Pacheco fechado para terça. Chamei o Toffoli também. Eu quero que vocês vejam isso como se estivesse vendo a piscina. Tá vendo a piscina encher? Você tá vendo a piscina? Porque é a mesma coisa. É isso que é importante as pessoas terem noção. É a mesma coisa, é a piscina que tá enchendo. É a piscina que está enchendo e aí agora já tem na piscina o Arthur Lira, o Pacheco, o Alcolumbre, o Toffoli e a piscina está enchendo. A piscina metafórica, alegórica aqui nesse caso. Aí, Davi tá louco perguntando se as suíças vão vir.
Aí a gente entra numa parte muito séria. Se der, vamos trazer, diz o Fábio Faria. E na segunda, quero ir lá no banco com os meus sócios do escritório. Olha só, gente, abração aí embaixo. Virão sim as suíças. Virão sim. E aí a última que a gente tem, se não me engano tem mais uma, aqui ó. Tinha que ter vindo conosco. Toffoli vai tentar porque preside sessão na terça. Ciro não? Nem fale, perdi essa. PQP. Você tinha que ter vindo conosco, responde o Fábio Faria. Então, o que é importante aqui, Elô? Primeiro, Ele tem tudo junto, né? As suíças, a ida no banco com o pessoal do meu escritório, na mesma frase. Na mesma frase. E, gente, a gente tem aqui na nossa mão uma preciosidade. Porque é o seguinte, essas duas notícias, elas dizem muito sobre como funciona essa nojeira, sabe, dessas relações. E aí o que acontece? Aí a gente, se quisesse, fazia também uma ligação, a gente não tem tempo, mas fazer uma conexão com o Epstein. Porque o que acontece? Quando você tem as suíças, né, o que todo mundo entende as suíças como sendo as meninas que o Vorcaro trazia de fora do país para não entender o que as pessoas estavam falando e por causa dos fetiches. Também, né? Quê? Também porque elas não conheciam as figuras em questão. Isso, e pelo fetiche dos caras também, das suíças, do não sei o quê, aí tem aquelas negócio de astronauta que o pessoal fala, sabe-se lá o fetiche desses caras, mas isso não me interessa. Interessa o seguinte, que nesse momento a gente tem que começar a se perguntar o seguinte, essas meninas todas sabiam para onde estavam vindo? Porque é importante a gente saber essas coisas, é claro que é, porque no Epstein, por exemplo, a gente via que várias das meninas não sabiam o que estavam fazendo. Eram menores de idade ainda por cima. E que eram menores de idade. Segunda coisa que é o seguinte, quando ele põe as suíças junto e esses caras, todo mundo vira assim um cúmplice do outro e ninguém pode dedurar mais o outro. Porque todo mundo tem telhado de vidro. E assim vão se criando essas redes, sempre com advogado, com banco e com gente de vários espectros políticos diferentes, reunidos ali e num pacto, quase como de uma sociedade secreta, quase como de uma fraternidade, assim. O executivo, legislativo, judiciário. É isso aí. É isso. O Toffoli tem razão. E ninguém pode contar nada. Todo mundo casado indo à festa com suíças. Então ninguém pode contar nada porque vai implicar a si próprio e não pode entregar o outro para não se entregar. Então, cara, isso para mim é o seguinte, tá desenhado assim, os podres poderes de Brasília. É claro que não é todo mundo em Brasília que é assim, mas é isso aqui que faz Brasília gerar esses escândalos enormes, que faz Brasília construir essa rede de influência que vai de Supremo até qualquer governo que tenha, com ali o legislativo. A gente está falando dos presidentes das casas. Não é à toa que os presidentes das casas estão nessas histórias. Entendeu? Então, uma aula de Brasília aconteceu nos últimos dias com esses vazamentos. E você sabe como o STF chama o Willer Tomás? Como? Hub financeiro e patrimonial da operação toda. É exatamente o que você estava falando. É isso aí. É isso aí. A gente trouxe a resposta aqui também do Ramagem. O Alexandre Ramagem foi citado. Aparece na foto, né? Diz: o advogado é proprietário de escritório que representa diversos parlamentares de direita, esquerda e centro, diversas empresas brasileiras e estrangeiras, além do próprio artista que se apresentou. Ele fala que teve um show nesse dia, e aí eles foram no show e depois foram na casa do advogado, mas como o Edu explicou, é lobby, né? A pergunta é, qual tipo de negócio, de caso, como a Elô acabou de falar aqui, essa turma vai procurar nesse advogado? A fama dele é de ser um advogado que trabalha com essa questão aí da blindagem, né? E existe também a importância, a gente sempre fala aqui sobre aparência, né? Não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto, né? Essa foto mostra qualquer coisa pra gente, menos uma aparência de honestidade. Mostra, metaforicamente também, né, Edu? A gente não sabe se isso chegou a acontecer, uma suruba das instituições, né? Eles dizem que as esposas estavam aí, mas das instituições, perfeito. Cadê aquele muro que deveria dividir quem julga de quem está sendo julgado, o negócio, o processo que está em sigilo do outro que está sendo investigado? Aí o muro acabou, tá coxa com coxa, irmão. Em coxa com coxa não tem como ter muro entre as coxas, né?
Na festa das Suíças lá, a gente já não sabe se teve esposa, né? A gente só acompanha as mensagens entre o Fábio Faria e também... Mas a suruba das instituições é importante. Ministro do Supremo não pode estar em festinha com um deputado que ele vai julgar no Supremo. E não importa o tipo da festa, inclusive. Só não pode estar congratulando. Não pode estar... É isso, Elô. Você está certíssimo. Edu, vamos falar sobre coisa boa, pelo menos, para dar uma... Boa, vamos lá. Vamos que hoje, daqui a pouquinho tem a novidade, hein? 9 horas? Não, até antes. Eu acho que vai vir até antes essa novidade. Mas vamos lá, tá chegando a novidade. A gente vai apresentar o novo integrante do time, ou a nova integrante, a gente não sabe ainda, vamos ver. E eu acho que a turma vai gostar pra caramba. Vamos lá. A semana passada a gente lançou aqui a plataforma de financiamento coletivo Porquinho e você tem novidades sobre os recursos que o ICL põe à disposição de quem arrecadar doações para alguma causa importante, Edu. Tá valendo a partir de hoje, então, a plataforma que a gente criou, que ela é assim, disruptiva mesmo, porque, cara, a gente está em Super El Ninho, vai precisar pra caramba de ter, né, esquemas de doação e etc. A gente está nessa questão de arrecadação para as campanhas, principalmente do campo progressista, e as plataformas, é um absurdo o que as plataformas fazem, né? Tem plataforma que cobra 13% e entrega o dinheiro no mês seguinte. E é dinheiro que tinha que ir para criança que está com câncer, para enchente, para marmita solidária, e vai parar na mão de plataforma. Então a gente fez uma plataforma onde a taxa é de 3,2%, que é metade da menor taxa que existe, que é de 6,4%. Por isso que a gente botou 3,2%. E aí hoje está passando a aceitar doação. Aliás, o teu programa, né, Will, o teu canal vai aceitar doações a partir do Porquinho, não é isso? Nós já temos o Porquinho criado lá, então a gente vai começar a divulgar hoje o nosso Porquinho. Como vocês sabem, né, são duas novidades, né, desse ciclo, Edu, o Porquinho e a incubadora. Então o rolê... Você tá indo super bem, né, foi cara? Pro meu canal, feliz. Tá indo super bem, a gente tá muito feliz e o canal vai ter o Porquinho, já tá o Porquinho criado já a partir de hoje, então a gente vai começar a divulgar o Porquinho. Casa Gog tem também, o João Carvalho com a história dos livros, e todo mundo que quiser criar. Então, a partir de hoje, quem quiser colocar alguma campanha, obviamente tem todo ali as questões de segurança para evitar a lavagem de dinheiro, essas coisas todas, que tudo que lida com dinheiro tem que tomar cuidado, mas está valendo um serviço que o ICL está prestando para o país, criando uma plataforma que começou a ser criada 2 anos atrás. Então, esse negócio é dinheiro, é tempo, é programação, é os cuidados todos, mas está funcionando e está valendo. Vamos falar agora também, vamos voltar a falar sobre a suruba das instituições que a gente falava agora há pouco. O Flávio Bolsonaro deve ter razões para se preocupar com as revelações sobre o advogado Willer Tomás, que a gente mostrou aí agora, a festinha na casa dele com deputados, senadores, ministros de Estado. O 01 já disse publicamente que o suspeito é um grande amigo. Essa foto aqui, ó, que a gente está mostrando para vocês na tela agora, mostra como ele também costumava frequentar a casa do advogado. Essa foto inclusive, lá. Daqui a pouco a gente vai ver o nível do desespero do Flávio Bolsonaro quando na CPI do INSS se fala em quebrar o sigilo do celular do Willer Tomás. Você não perde por esperar. O Willer Tomás foi o responsável por indicar Letícia Caetano para atuar como administradora do escritório de advocacia do 01. E o irmão da Letícia, Alexandre Caetano dos Reis, atua como contador do próprio Flávio Bolsonaro. Alexandre já foi preso pela Polícia Federal por envolvimento direto no rombo do INSS e é representado juridicamente por Willer Tomás. Como diz o ditado, diga-me com quem andas que te direi quem és, né? Cara, mesmo não tem como. É um enrosco, Elô, que onde tu puxar o fio, se tu puxar o suficiente, vai chegar no mesmo lugar. Você percebeu? Que assim, ó, puxou o fio ali do Willer Tomás, chegou no Flávio. Puxou do Flávio, chegou no contador, que não sei o que chegou no Willer Tomás. Então é o seguinte, qual que sempre foi a questão dos Bolsonaro? A questão dos Bolsonaro são o seguinte, você tem 4 pessoas, né? O Carlos, o Eduardo, o Flávio e o pai, porque o Renan veio depois e etc. Mas o esquema maior, né, sempre foi dos 4. Só que era o seguinte, um era vereador, o outro deputado federal, aí tinha o esquema dos assessores todos, que o Ministério Público do Rio fez aquele super trabalho, mostrou o esquema da rachadinha, aí tu gera um monte de dinheiro. Caiu no mesmo problema da piscina. Tem que Caímos no problema. Como é que a gente vai fazer esse dinheiro ter origem?
Aí sempre tem duas figuras, irmão. Sempre. Advogado e banqueiro. Tem que ter as duas figuras. Aí, nesse caso, aqui que aparece esses dias? Foto dele abraçado com o cara lá do Sicário, não foi que apareceu? Que era o cara do Daniel Vorcaro. E foto dele abraçado com o Willer Tomás, o meu grande amigo, meu amigo, sei lá como é que ele fala, meu amigo, Willer Tomás. Então é o seguinte, já vimos, achamos o banqueiro e o advogado. Aí tu começa a entender, caramba, como é que esses caras, a família tem 100 e tantos imóveis, ganhando dinheiro ali de deputado, de não sei o quê. É óbvio que a gente sabe como é que vem esse dinheiro. Só que a pergunta é, mas como é que eles conseguiram limpar esse dinheiro? Como é que eles conseguiram criar as estruturas para ter esse dinheiro? Isso é uma questão, é uma dúvida. Mas a gente sabe que sempre vai precisar advogado e banqueiro. E a gente viu, e eu não estou chegando a conclusão nenhuma, eu estou fazendo constatações. A gente viu nas últimas semanas fotos dele com um advogado que está sendo investigado exatamente por fazer esse tipo de coisa e as relações dele com o Daniel Vorcaro através do Dark Horse e das dezenas de milhões de reais que chegaram a ser dadas ali, né, para o filme, que, aliás, a produtora falou que não sabia de dinheiro nenhum, foi a primeira coisa. Pois é. O Elô, inclusive o Flávio Bolsonaro tem andado com muita gente esquisita, né, na sua trajetória política. Para você que não consegue lembrar de todas elas e talvez não conheça algumas dessas pessoas, a gente tem uma dica. Sabe o que vem aí, Elô? A segunda temporada do podcast de jornalismo investigativo do ICL, no alvo O Herdeiro de Jair. Uma investigação inédita que a jornalista Juliana Dalpiva revela bastidores, documentos e depoimentos de quem compartilhou a intimidade de Flávio Bolsonaro para traçar o futuro político do bolsonarismo. Vamos ver um teaser? Ao todo, chegaram a ser mais de 2.200 cofres particulares. E entre os nomes registrados para acessar essas gavetas de metal, 3 cofres eram de uma mesma família. Por quase 15 anos, ninguém ia saber que essa família dava uma passadinha ali, naquela sala, para visitar um cofre e depois comprava mansões na Barra da Tijuca e apartamentos na zona sul do Rio. Iam com frequência, né? Eu não posso afirmar que era exatamente em toda a mesma data do mês, mas era quase que mensalmente, bimestralmente, que vinham. Tá, e não vinham, geralmente eu vinham juntos. Acho que só uma vez atendi os 2 filhos juntos, o Carlos e o Flávio. Ninguém além deles via o que entrava e saía daquelas gavetas do cofre. Mas em uma dessas visitas, o pai, o Jair Bolsonaro, deixou escapar que aqueles cofres funcionavam como uma espécie de caixa único familiar. Foi engraçado, só num dia que o pai foi lá, olhou, né, um do menino veio antes, né, ele olhou para a assinatura do filho antes e faz, aí aqui tá uma mordida, né. Temos aí, então, o teaser deste lançamento. O episódio vai ser liberado gratuitamente hoje, 12 horas em ponto, logo depois do rolê, lá no canal Deluca, que vai das 11 ao meio-dia, então você vai assistir lá. O primeiro episódio vai ser liberado hoje gratuitamente, e para receber o acesso totalmente gratuito, é só entrar em ncl.com.br/podcast, você entra no grupo exclusivo, recebe as novidades, vai recebendo o link dos próximos episódios e acompanha aí este belíssimo trabalho de Juliana Dalpiva, que estará aqui às 9h45 para falar, inclusive, sobre esse assunto. É uma oportunidade imperdível, né, para quem quer entender com profundidade os detalhes de como é feita essa transação financeira do Flávio, como que o dinheiro chega, como que o dinheiro sai, onde é que ele fica. Então é realmente um detalhamento assim que a gente não tem em outro lugar, né? E é até importante dizer que esse podcast tem várias coisas novas que não tem no documentário do Flávio, né? Então não é só uma reprise, não, tem um monte de coisa nova, um monte de coisa inédita e bombástica nesse podcast. Hoje, meio-dia, primeiro episódio publicado da segunda temporada de No Alvo, jornalismo investigativo aqui do ICL Notícias. Vamos falar sobre ciência agora? Bora!
Não era bem essa a vinheta. Nós temos a vinheta? Será que vamos ter vinheta? Se não tiver sem vinheta. É com vinheta ou sem vinheta? Vamos? Vamos sem vinheta. Cheira pra ter vinheta, mas não vai ter vinheta, Eduardo. A gente vai sem vinheta. Isso. A vinheta foi isso. Foi para criar mais suspense, entendeu? Um estudo publicado na revista Judgment and Decision Making mostrou que o talento para a escrita já não é monopólio de mãos e mentes humanas. O estudo reuniu 1.682 pessoas. Elas foram convidadas a ler um de 6 contos. 3 deles escritos por humanos e 3 pelo ChatGPT. Cada história gerada por IA abordava um tema semelhante ao de obras escritas por humanos. Os participantes deveriam avaliar a qualidade literária da história. E parte deles concluiu que os textos gerados por IA eram melhores e mais envolventes. A pesquisa foi destaque de uma reportagem recente do jornal Guardian. E agora, Edu? Essa notícia ela é muito mais importante do que pode parecer, né? E por isso ganhou destaque em vários jornais do mundo quando foi divulgado o artigo acadêmico. Foram 1.682 pessoas, ou seja, não é um negócio que foram colocar 10 pessoas, 20 pessoas, foi um grupo estatisticamente significante pra caramba, bem significativo. E aí elas tinham que ler um texto, metade dos textos era IA, metade dos textos feitos por humanos, e tem 2 conclusões que são muito interessantes que tiraram. A primeira é essa que você falou. Os textos de IA eram mais bem avaliados do que os textos dos humanos. E isso mostra que a gente está atravessando um ponto que é um ponto que a gente sempre se questionou quando aconteceria. Né? Ou seja, não é só que a gente não consegue distinguir, é o ponto onde as pessoas, não sou eu que estou falando, as pessoas acham melhor um texto feito pela IA do que um texto feito por pessoas que são profissionais do texto. Não pegaram qualquer Zé Mané para escrever os textos ali. E aí? E como é que a gente faz no mundo que é um mundo competitivo? No mundo onde o melhor é o que vai ganhar o clique? No mundo onde o melhor vai ganhar o dinheiro? Se começa a virar esse ponto onde o melhor passa a ser feito pela IA. Mas aí vem o segundo achado da pesquisa que traz algum alento, que é o seguinte, porque eles falaram para as pessoas, esse texto foi feito por IA, esse texto foi feito por uma pessoa, mas mentindo. Às vezes eles falavam que o texto feito por uma pessoa era de IA e às vezes falavam que o texto feito por IA era de uma pessoa. As pessoas avaliavam melhor sempre quando ouviam que o texto tinha sido feito por uma pessoa e avaliavam mal toda vez que ouviam que um texto tinha sido feito por IA. Ou seja, a autoria impacta ainda muito na percepção que as pessoas têm da qualidade do texto. Então, as pessoas, elas estão dispostas, elas estão querendo valorizar aquilo que é feito por humanos e estão também punindo aquilo que tira vaga dos humanos. Mas, em relação à qualidade, a gente está passando por esse ponto. É um ponto... Eram contos, né? Pelo que eu entendi. Pequenos contos, textos bem curtos. Então não são contos literários, contos escritos por grandes escritores. São contos. Pega aí alguém daqui do CL que escreve super bem, vai lá e faz um conto. Exatamente. Tá. Mas aí, eles falam, não é a qualidade do texto, é o que os caras acharam. Então é o seguinte, são textos que eles faziam ficar mais fácil de ler, eram textos que faziam ali um pouco mais divertido, mais leves. Então, a IA porque a IA é um padrão. Ela pega o padrão que as pessoas mais gostam e repete o padrão. Mas não tem a criatividade, não tem o calor humano que um texto pode ter, entendeu? Mas é uma notícia que na semana passada estava no mundo inteiro e é importante a gente trazer para acompanhar. Isso também... Acho que o que me pega nessa história é a falhabilidade humana. A inteligência artificial tem uma dificuldade de falhar, né? E sempre tenta acertar o mais redondo possível. Acho que quando a gente está falando de arte, aí a gente está falando de texto artístico, né? Não é texto jornalístico, sempre há esse componente adicional da falha, da aspereza. É o que humaniza, né? A IA vai sempre tentar tornar melhor, vai sempre tentar tornar mais redondo. Mas aí cuidado, que se você programar ela para ela trazer a aspereza, ela consegue trazer a aspereza também. Que a molecada hoje, no trabalho de escola, a molecada escreve o texto e fala assim, mas não pode parecer feito por IA.
coloque alguns erros, não sei o quê. E repete padrão, né? Mas aí é por isso que tem que ter regulação, cara. É por isso que tem que ter regulação. É por isso que tem que ter regra, é por isso que tem que ter lei. E o ponto, quando você tem uma notícia como essa, é exatamente esse sinal de alerta falando assim, ó, vocês estão perdendo tempo de fazer a lei. Vocês estão perdendo tempo de botar regra. Isso. E a gente, cara, tem que pensar muito seriamente nisso. Além, óbvio, da questão dos data centers, além da questão do uso de recursos que são fundamentais para as pessoas poderem viver, a gente tem que pensar nisso aqui, porque passou do ponto onde tem que ter regra. Muito bom, Edu. Tema importante para a gente. Aproveitar 8 horas e 36 minutos. Avisar você que a nossa enquete já está nos nossos canais no YouTube. A foto de grupos políticos, a foto do grupo de políticos na piscina de Willer Tomás, calma aí, gente, merece qual legenda? Encontro entre amigos, coincidência política, PF explica essa turma e Cazuza já explicou tudo. Minha resposta está dada. Quem Não criou... me convidaram para essa festa pobre que os homens armaram para me convencer. Essa piscina tá cheia de... Você responde aí. A sua piscina tá cheia de, né, políticos. Exatamente. Pelo menos político, né? Tem umas festas aí que tinha outras coisas. A gente aguarda o voto de você, o seu voto na nossa enquete. Daqui a pouco a gente traz uma parcial e a gente traz o resultado no final do programa. Agora, Eduardo Moreira, você promete coisas e a gente tem... Em algum momento, o suspense acaba e a gente precisa entregar para as pessoas o que prometemos. Fizemos um suspense no começo do programa, dizendo que teríamos uma grande novidade para a equipe do ICL. Eu queria que você fizesse as honras de apresentar quem é esta novidade. E é muito importante, porque a gente está falando de um ano fundamental, né, Elô, para o nosso país. Assim, a qualidade da análise, a proximidade da análise, eu diria assim, a profundidade, porque a gente criou um núcleo investigativo aqui no ICL para isso também, né, que já está começando a mostrar um trabalho excepcional. E a gente trouxe alguém, e olha como a gente queria, todo mundo aqui queria muito, né? Todo mundo aqui, mas faz tempo. A gente queria muito que essa pessoa estivesse aqui com a gente, só que foi melhor do que eu esperava, porque ele vai estar todo dia com a gente. Então ele, que já fez alguma das matérias mais importantes dos últimos tempos, ele que conseguiu aquelas imagens do consulado lá da Hungria, né? Da embaixada da Hungria, do Bolsonaro, ele que recentemente também teve um furo aí importantíssimo de reportagem com a questão do Flávio Bolsonaro. O pessoal já está acertando no chat ou não? Vê aí se o pessoal no chat está acertando. Por enquanto, não. Tô dando dica. Vamos lá, gente. Coloquem aí seus palpites aí. Ele vai estar diariamente com a gente de Brasília. Não é terça e quinta, não. Todos os dias vai estar com a gente de Brasília, lá do nosso estúdio, do nosso escritório em Brasília, analisando todos os fatos políticos, trazendo matérias para a gente inéditas, espetaculares, e toda a sua inteligência e experiência. Pronto. Agora a gente tem que falar quem é. Posso chamar? Pode chamar. Senhoras e senhores, recebam com todo o carinho que essa comunidade costuma receber todo mundo, né? Paulo Motorim. Aê, bem-vindo, meu irmão. Reforçando a bancada de palmeirenses do ICL, Paulo Motorim. Seja bem-vindo. Exatamente. Que honra, um prazer gigantesco, Edu. Obrigado pela apresentação, introdução generosa. Elô, William, em especial, tá nesse primeiro dia aqui com vocês. Tem convites que não são convites, né? São convocações. E esse namoro antigo, esse flerte com o ICL, esse reconhecimento, essa moral que o ICL sempre me deu, agora chegam esse novo momento que eu estarei todos os dias aqui no N1, aumentando a bancada Alviverde junto com o Deluca e dividindo com vocês um pouco das apurações, investigações e das reportagens que eu tenho publicado. Agora numa nova fase, né? Tenho o meu Substack, onde eu estou publicando diariamente reportagens e análises. Terei também uma coluna aqui no ICL e usarei esse espaço para tentar trazer informações, investigações que ajudem a gente a compreender Brasília,
compreender quem são os personagens que ameaçam a nossa democracia, sobretudo. Então, obrigado, um prazerzaço estar com vocês, gente. Prazer é nosso, né? Prazer inenarrável ter você aqui com a gente, Paulo. Eu ia perguntar o que é... Cara, aí, desculpa a pergunta. O que é um Substack? Porque eu acho que tem muita gente que pode não saber também, para você explicar, para a gente poder acompanhar o teu trabalho nesse Substack também. Sim. Bom, o Substack ele é basicamente uma plataforma para envio de newsletters. Então, eu vou publicar gratuitamente nessa plataforma, em que você coloca seu e-mail, recebe direto no seu e-mail notas, reportagens e análise de bastidores. As reportagens investigativas, como eu quero que elas impactem o mundo, impactem o debate eleitoral, sempre gratuitas. E também quem der o apoio financeiro, que eu estou fazendo assinaturas pagas, vai ter também bastidores, análises, conteúdos exclusivos para quem puder apoiar esse trabalho. Então, o Substack é onde eu estou publicando agora, né? Anunciei na semana passada a minha saída do Intercept. Muita gente estranhou, afinal, poucas semanas depois de ter publicado uma das reportagens mais importantes do último período, mas eu quis perseguir, Edu, Deluca, Elô, uma oportunidade ou um fazer jornalístico que me resgatasse o brilho nos olhos. Às vezes, mesmo quando a gente publica grandes matérias, não necessariamente a gente está feliz. E agora, nesse momento, podendo ter esse espaço no Substack e agora aqui no ICL, contando para vocês, dividindo com vocês, com jornalistas espetaculares que eu acompanho há muito tempo, eu estou feliz demais e estou empolgado. Na semana passada já publiquei algumas reportagens importantes e estou já com outras no radar que vão sair essa semana e espero até o fim das eleições fazer um trabalho que ajude a explicar quem são esses personagens e o momento decisivo que a gente está, né? A gente entendeu 2022 como uma eleição que a democracia estava em jogo. Infelizmente, ela está em jogo novamente em 26 e não é uma eleição entre Lula e Flávio Bolsonaro. É uma eleição que cada vez mais eu entendo como uma eleição entre Brasil e Estados Unidos, né? Uma eleição que a nossa soberania está em jogo, em que o grande oponente é o principal líder do imperialismo norte-americano. Então a gente tem que investigar não só Flávio Bolsonaro, Willer Tomás e as traquinagens dessa família que ameaça a democracia brasileira, mas também esse partido internacional fascista que se organiza e que merece ser escrutinado. Até, Edu, você fez menção à reportagem da Embaixada da Hungria, e a minha newsletter ela se chama Noites Húngaras, fazendo uma referência, claro, a essas noites em pleno carnaval que o Bolsonaro passou na Embaixada da Hungria, mas também entendendo as noites como esse período de escuridão em que essas figuras estão ascendendo no Brasil, e a Hungria como esse laboratório que foi durante o período Orbán para políticas de extrema-direita. Então a gente está atento a essa articulação internacional também nesse espaço. Motorinho, ao contrário do seu time que não trabalhou ontem, vamos trabalhar? Vamos falar sobre Flávio defendendo o Willer. Na sua estreia aqui com a gente, oficialmente, né? Você já teve várias vezes aqui com a gente como convidado. Agora, na nossa equipe, você desenterrou os arquivos da CPI da pandemia. O Flávio Bolsonaro já chamou o Willer Tomás publicamente de meu amigo advogado, reforçando a relação de amizade entre os dois. A fala aconteceu em 2021, durante a CPI da pandemia, como eu falei, e foi desenterrada por você. Vamos assistir? Algumas são amigas, outras são pessoas próximas, sem muitos vínculos. Como ele citou agora aí, o meu advogado e amigo Frederico Assef, como o meu amigo advogado Willer Tomás. Que amizade bonita, né, Paulo? Mas esse vídeo mostra mais. O Flávio reage à quebra do sigilo fiscal de Willer, parte para cima de Renan Calheiros e reclama da investigação sobre pessoas que, segundo ele, transitem em torno de mim. Vamos assistir. Pois bem, o senador Renan Calheiros, acredito eu sozinho, porque parece que ele é que manda na CPI, quebrou o sigilo fiscal do senhor Willer Tomás, que nunca foi ouvido aí, acabou de ser dito pelo depoente, senador, e nunca ouviu falar. Senador Flávio Bolsonaro, Vossa Excelência... Frederico Assef, presidente. Não. Tem um requerimento aí que o senhor pode observar. Ele quebrou sozinho, está quebrando de todo mundo, que ele entenda que transite em torno de mim. Ele está usando a CPI, fazendo uma coisa famosa e muito abominada, presidente, no meio jurídico.
não tem que ter conhecimento jurídico para entender. A famosa Fishing Expedition. Para quem não sabe o que é a figura de quem joga uma rede no mar e não sabe o que vai pescar. Aí, dependendo do que vem, ele direciona para onde ele quer, conforme ele quer. Senador, nós concedemos a sua questão de ordem e eu agradeço. Presidente, e nós iremos tomar... Presidente, estou falando exatamente das pessoas que ele acabou de citar. Então é importante, porque ele citou meu nome, ele perguntou se ele me conhecia. Então estou falando do assunto por qual foi citado. Então assim, é importante, porque passa a imagem para quem está assistindo a CPI de que há algo irregular, de que há uma coisa suspeita no ar. Isso tem que ser rechaçado veementemente. O senador Renan Calheiros não pode fazer o que ele bem entender da CPI, quebrar o sigilo de quem ele quiser. Isso sequer é deliberado pelos membros da comissão. Então, essa questão de ordem é importante do senhor como presidente, porque parece que a comissão tem um dono, que não é o senhor. Às vezes é difícil negar relações tão íntimas assim, né, Paulo? Pois é, William. Sabe que durante a semana, depois da operação contra o Willer sem desconto, né, que apura as fraudes no INSS, circulou uma nota da assessoria do advogado dizendo que não tinha relação com o Flávio. E já durante a semana eu mostrei a foto no que é o Palácio de Planaltina, esse mesmo lugar onde tem a piscina, em que o Flávio Bolsonaro fez uma selfie nesse lugar. Também começou a circular na imprensa, muito propriamente, devidamente, essa frase, né, o meu amigo advogado, e a informação de que Flávio Bolsonaro teria dito essas palavras na CPI. Mas esse vídeo ainda não tinha voltado a circular. E mais do que resgatar esse vídeo, acho importante trazer isso para o debate aqui no N1, que o que mostra, né, o contexto é o mais importante. O Flávio Bolsonaro, e esse vídeo estava escondido ali numa sessão de 8 horas, era ali um trechinho de dezenas e dezenas de sessões da CPI da Covid, então demorei um tempo para achar, mas achei. E o contexto é importante porque o Flávio Bolsonaro aparece indignado com o fato do então relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros, ter requerido a quebra de sigilo do Willer Tomás. Então é uma fala de aproximadamente 4, 5 minutos em que ele está muito inflamado, ele chama o Renan Calheiros de esse ser, depois diz que o Omar Aziz não tem autoridade nenhuma sobre a CPI. Então ele está basicamente transtornado com a possibilidade de quebra de sigilo do Willer. E o que acontece? Poucos dias, no final dessa cena, um senador, que é o Fernando Bezerra, que era líder do governo Bolsonaro, logo antes de passar a palavra para uma pessoa seguinte, quando o Omar Aziz interrompe, ele fala assim, isso vai ser corrigido, isso vai ser corrigido. Coincidência ou não, isso foi corrigido. O requerimento apresentado pelo senador Renan Calheiros, eu fui buscar e encontrei, ele foi tornado sem efeito por erro material. E essa quebra de sigilo nunca aconteceu. Então não só falou meu amigo advogado, não só apareceu transtornado com a possibilidade de quebra de sigilo, como trabalhou e conseguiu evitar a quebra de sigilo de Willer Tomás. 5 anos depois, o que acontece? Ele é um dos principais investigados na fraude do INSS. Então, por isso essa arqueologia que eu fiz ali ontem à noite, quase entrando à madrugada para achar esse vídeo, eu achei tão útil e trouxe hoje um texto sobre isso na minha newsletter e trago aqui para o debate com vocês. É muito interessante porque vão surgindo outras conexões, né, Motorim? Porque o Willer Tomás já é considerado pelo Supremo Tribunal Federal como o hub financeiro e patrimonial, né? Então é essa função que ele exerce e nada impede que a gente acabe descobrindo que ele fez isso também para o Flávio, mas isso é uma suspeita, já que ele faz para outras pessoas, fez para o Everton Rocha, comprou casa, né, para o Everton e por aí vai, e é considerado o hub. Então é por isso que é importante investigar o dinheiro, né? Por que o Flávio ficou tão desesperado se fosse aberto o sigilo do Willer Tomás, né? Porque eles têm várias ligações, tem 2 pessoas que ele colocou para trabalhar direto com o Flávio. Então isso aí pode acabar aparecendo, complicando a vida dele, né, Edu? E aí tem o que é o seguinte, mais o Flávio pode pedir música, né, no Fantástico. Ele fez a mesma coisa de não conheço, não tinha ele fez isso com o Vorcaro, não conheço, não sei o quê. Aí no dia seguinte o Intercept mesmo, você mesmo trouxeram o negócio, e aí, pô, o cara, calma, eu conheço,
mas nunca fizemos isso que vocês estão falando. Aí daqui a pouco não conheço, fizemos, mas não foi assim. Aí foi mudando a história pouco a pouco. Agora a mesma coisa, não conheço o Willer Tomás, aí daqui a pouco resgata. Não, é meu amigo, foto junto. Poderia pedir música com o Sicário, é que o Sicário não está mais entre nós. Porque tem uma foto dele com o Sicário também ali, que ele falou, não conheço, um monte de gente tira foto comigo, eu sou um cara famoso, sem camisa, né? Tu imagina um monte de gente tirando foto contigo sem camisa num ambiente 100% pessoal. Mas parece que é meio que a maneira do Flávio operar, né, Motorim? De dizer que não conhece e depois a gente descobrir que a pessoa é íntima dele, né? Exatamente, Edu. E tem um detalhe que a Elo mencionou que eu acho muito importante. E foi revelado pela nossa colega, minha amiga e brilhante Alice Maciel, quando ainda estava na agência pública, que o Flávio Bolsonaro tem um escritório de advocacia aqui em Brasília. Funciona aqui, inclusive, bem perto de onde eu estou nesse momento. E se você entra nos dados da Receita Federal e vai lá ver o quadro societário, tem uma pessoa nomeada ali como administradora. O nome dela, e a Elo também, eu vi que ela já trouxe essa informação na semana passada, mas eu acho que a gente tem que repetir esse nome daqui até outubro e daqui até que os fatos sejam esclarecidos. O nome dela é Letícia Caetano dos Reis. A Alice, há cerca de 2, 3 anos atrás, ligou para Letícia Caetano dos Reis e perguntou, Letícia, como é que você apareceu aí, né? Quem te chamou para esse cargo? E ela falou, Willer Tomás. Então, a administradora do escritório de advocacia do Flávio foi indicada pelo Willer Tomás. Eu vou dar a última informação antes de devolver para vocês. Letícia Caetano dos Reis é irmã de uma pessoa chamada Alexandre Caetano dos Reis, outro dos principais investigados pelas fraudes no INSS, sócio do careca do INSS. Então, o Flávio Bolsonaro estava se esforçando Flávio, muito para... Contador do escritório do Flávio. Contador do escritório do Flávio. Então, assim, é um conjunto de informações que fica um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e a gente precisa trazer esses nomes. Willer Tomás e Letícia Caetano dos Reis, a gente precisa repetir aqui todos os dias no N1 até que a gente entenda qual que é a relação de fato do Flávio com essas pessoas, se há algum tipo de relação do senador com o escândalo do INSS, o que ele sabe sobre isso, se ele segue amigo do Willer Tomás, como é a relação entre eles hoje em dia. E um outro ponto que eu também comentei na semana passada, num texto na minha newsletter, é que muita gente atribuiu a escolha do Alfredo Gaspar, vice da chapa do Flávio, por sua atuação na CPMI do INSS, tornando Lulinha um dos principais vilões do escândalo. Na semana passada eu trouxe, depois de conversar com algumas fontes da CPMI, também mostrando um documento, apresentei uma hipótese de que sim, Alfredo Gaspar estava sendo premiado pela atuação na CPMI do INSS, mas não necessariamente por ter tornado o Lulinha o protagonista, e possivelmente também por ter blindado essa linha de investigação que é tão importante e que está tão perto do Flávio Bolsonaro. Então acho que é importante analisar essa escolha do Alfredo Gaspar também por essa ótica. Inclusive, você diz aí, a ideia... Calma aí, gente. Mas eu vou achar de novo. Ele trouxe um documento. Esse documento que foi protocolado em 3 de fevereiro de 2026. Acabei de achar. Tinha pedido no roteiro, mas achei aqui. Isso. Pouco mais de um mês depois, 25 de março, o Alfredo Gaspar deixou a União Brasil para se filiar ao PL e de lá virou vice do Flávio Bolsonaro, né, Elô? Exato. Essa cronologia é muito importante, né, Elô? Para mostrar que as coisas elas têm um sentido lógico. A gente não está trazendo um monte de informação aleatória e querendo criar um nexo, né? Mas eu acho que você podia explicar, Motorim, esse documento que você trouxe, que é super importante, que mostra qual foi a blindagem, né? Por que a gente está falando que ele, além de ter tentado indiciar o filho do presidente, ele também blindou, né, a família. Exatamente, Elô. Esse é um requerimento apresentado em fevereiro pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, e ele traz o caminho das pedras, né, basicamente. Nesse documento, ele requer a convocação da Letícia Caetano dos Reis para depor na CPMI do INSS. E ainda que a CPMI tenha sido bastante estendida, tenha analisado assim, centenas de requerimentos, esse requerimento sequer chegou a ser apreciado. Esse requerimento não é nem que ele foi refutado, ele foi ignorado. Eu conversei com fontes que estavam ali na CPMI que muito estranharam essa linha ter sido blindada. Ou melhor, entendem que essa linha investigativa foi blindada pela atuação
muito clara, não só do relator Alfredo Gaspar, mas também do presidente da CPMI, e que estava, enfim, evitando que isso fosse à frente. E a operação, mais uma fase da Operação Sem Desconto que aconteceu na semana passada, deixa muito claro, a Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão contra o Willer Tomás, reafirmando, né, toda a veracidade e a lógica desse requerimento construído pelo Rogério Correia, muito embasado nas reportagens importantes da nossa amiga Alice Maciel, que muito antes do Flávio ser candidato, muito antes da fraude na CPMI, muito antes da gente estar debatendo tudo isso, né, e toda a imprensa estar debatendo esse assunto, perseguiu essa história e conseguiu esse conjunto de informações. Então, também o nosso reconhecimento ao trabalho dessa brilhante jornalista que o ICL tem a honra de ter na equipe, e eu tenho a honra de ser amigo também. A Alice destravou essa história e levou à frente. Então, é muito importante que o jornalismo, né, Edu, Elô e Deluca, ele é se fosse um Lego, né? Cada um traz uma pecinha. A Juliana trouxe a foto com o sicário, a Alice trouxe essa informação da Alice Caetano dos Reis, eu acabei sendo responsável por levar ao mundo essa reportagem sobre o Vorcaro. Então, nosso papel aqui, e eu pretendo estar aqui com vocês para fazer isso, é conseguir construir esse Lego, contar essa história a partir do trabalho de tantos valorosos jornalistas que, inclusive, sofrem muito para contar essas histórias, né? O glamour, o reconhecimento, os elogios, eles são uma exceção no nosso trabalho. A regra é, depois de uma reportagem como a que eu publiquei, como a Alice publicou, como a Juliana sempre publica, é o assédio judicial, é a ameaça, é a violência, é a perseguição, e isso acontece com todos nós. Então, o esforço que eu farei aqui todas as manhãs com vocês é de tentar dar sentido e valorizar o trabalho desses jornalistas que contam essas histórias que muita gente não quer que sejam contadas, né? Maravilha. Muito bom, Paulo. Está sendo um prazer, inclusive. Vamos aproveitar para falar sobre o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. O Senado dos Estados Unidos aprovou na sexta-feira o nome do Daniel Pérez para ser embaixador dos Estados Unidos no país. Filho de imigrantes e presidente da Câmara dos Deputados da Flórida, né? Como se fosse uma Assembleia Legislativa nossa. O indicado de Trump é pivô da mais recente crise diplomática entre os dois países. Mas você que está assistindo sabe quem é Daniel Pérez? O Motorim fez uma pesquisa mais detalhada sobre o possível representante dos Estados Unidos no Brasil e revelou que, sim, a gente deve ficar bastante preocupado com essa escolha. Olha só quem é a figura. A Elô vai mostrar para a gente o que o Paulo Motorim levantou sobre o Daniel Pérez. Elô? Antes de mais nada, eu queria só contar que ele é um político jovem, tá? Que tem só 38 anos e é aquele radical da Flórida. Ele é MAGA, né? O Make America Great Again. Ele não é nem só republicano, ele é muito além disso, ele é um grande MAGA, é um grande defensor de todas as políticas do Donald Trump, mesmo que ele tenha que se incompatibilizar com o governador da Flórida, o Ron DeSantis, que é um super republicano, super reacionário. Então ele vai mais além. Então ele é muito próximo, claro, do Marco Rubio, porque ele, como o Rubio, também é filho de cubanos, que cresceu nos Estados Unidos e tem toda essa vontade de acabar com Cuba e perseguir todo mundo que é de esquerda. Bom, mas o Motorim fez um levantamento mais aprofundado das relações dele, de negócios, né? Então, porque ele, apesar de ser deputado há 4 mandatos, ele nunca largou o escritório de advocacia. O dinheiro que ele ganha com o mandato não chega a ser 4% do que ele ganha como advogado. Então, ele sempre misturou os negócios públicos com os negócios privados, o que, por si só, já seria um escândalo, né? Você teria que se desincompatibilizar, sair do seu escritório para poder fazer política, né? Mas ele é o cara que defende a empresa que mais mentiu sobre a eleição dos Estados Unidos, que foi a empresa peça-chave para fazer toda a campanha que o Trump fez para dizer que a eleição foi fraudada, o que é uma mentira gigantesca que ele continuou contando, a Newsmax, que no final das contas ele defendeu como advogado, mas ela teve que pagar 67 milhões de dólares para Smartmatic,
que é aquela empresa venezuelana que fez as urnas eletrônicas que foram usadas lá nos Estados Unidos. Ele teve que pagar uma indenização, a empresa teve que pagar uma indenização gigantesca porque ficou provado que eles estavam mentindo sobre o funcionamento das urnas. Ele também representa empresas que têm muitos interesses aqui no Brasil. Uma delas, por exemplo, é a Airbnb, que está acompanhando muito de perto as mudanças que estão acontecendo aqui na lei brasileira, para, por exemplo, garantir que os condôminos de um prédio, 2/3 dele, possam dizer, não quero nenhum apartamento para Airbnb aqui. Meu prédio aconteceu isso, inclusive. Meu prédio, na Zona Sul de São Paulo, muitos apartamentos, fica perto de um centro de convenções grande aqui em São Paulo, muitos apartamentos eram usados para Airbnb. Tem muitos prédios fazendo isso em São Paulo, o que tem deixado preocupado os investidores e também a empresa. Ele representa, sabe quem também? Ele representa a Disney, que é uma empresa que tem todos os interesses aqui, né, no Brasil, porque tem canais e quer continuar. A Comcast, que é o maior conglomerado de mídia dos Estados Unidos e do mundo. Ele representa uma empresa muito grande, que é uma multinacional do cimento, que foi criada no México, mas hoje em dia é uma multinacional que atua no mundo inteiro. Então, ele mexe com negócios milionários, além de representar também uma empresa de plano de saúde gigantesca nos Estados Unidos. E ele recebeu, para as campanhas dele, doações de empresas gigantescas, né? Então, ele recebeu dinheiro da Comcast, da Disney, da Duke Energy, que é uma empresa também enorme e que tem interesses no Brasil, porque comprou uma empresa aqui que tem hidrelétricas no Brasil. Então, ele está conectado com interesses financeiros, empresariais de grandes corporações que têm muitos interesses aqui no Brasil. Então, se fosse só por isso, já era motivo suficiente para a gente ficar com o pé atrás, com colocarem esse cara, esse advogado e político, como diplomata, representante dos Estados Unidos dentro do Brasil. Já seria motivo suficiente. Vai além disso, porque, claro, por causa da orientação política que ele tem, né, Motorim? Exatamente, gente, que honra ter Heloísa Vilela comentando uma reportagem minha. Acabei de receber uma mensagem Elô, aqui, Paulo, de alguém dizendo, não sei como vou sobreviver sem Elô no telão. Eu já falei, a Heloísa Vilela arrumou um problema para ela e para mim que vou ter que resolver isso aqui, mas pode comentar. Paulo. Mas esses interesses econômicos e financeiros são super preocupantes, né, Motorim? São muito preocupantes, Elô, e eu vou contar uma historinha de como eu cheguei a essa história que eu acho interessante. Porque vocês se lembram, na semana passada, o Donald Trump cancelou o visto da embaixadora Maria Luísa Viotti, que é a embaixadora brasileira em Washington. E poucas horas depois começou a circular na imprensa a motivação, ou pelo menos a suposta motivação do Trump para fazer isso. E a informação colocada era a demora do Itamaraty em aprovar o nome do Daniel Pérez para a embaixada. Então, obviamente, como todo mundo deve fazer, não só os jornalistas, busquei o seu nome no Google. E aqui na imprensa brasileira, tinham muitas reportagens com o título Quem é Daniel Pérez? G1, enfim, sites, grandes portais. Em todas elas você entrava e tinha ali advogado, político da Flórida, informações bem básicas. E aí, enfim, achei estranho que não tinha nada muito mais aprofundado, fiz outra coisa bem básica, que é pesquisar na imprensa dos Estados Unidos. Afinal, ele foi escolhido recentemente para esse posto, imaginei que a imprensa norte-americana estava reportando sobre ele. Para minha surpresa, grandes reportagens estavam sendo publicadas no Miami Herald, no Washington Post, nos maiores jornais norte-americanos sobre o Daniel Pérez. Porque como ele foi indicado para esse posto, ele teve que apresentar à Casa Branca sua declaração financeira. E deu muita polêmica nos Estados Unidos o fato de que ele ganhou dinheiro da Newsmax, que espalhou desinformação eleitoral, do Airbnb, de todas essas empresas que você citou. Eu, enfim, tive acesso a esse documento, depois peguei a íntegra dele, mas assim, a imprensa brasileira simplesmente poderia ter dado um Google ali e filtrado pelas matérias em inglês, que faria os Quem é Daniel Pérez, essas reportagens muito mais completas. Infelizmente, a minha percepção, sem querer criticar o trabalho dos coleguinhas, mas a gente sabe que funciona assim, são matérias que respondem muito mais ao SEO, né, as
palavrinhas que tem que aparecer para você estar lá em cima no Google do que a informação. Então a pessoa fez uma matéria, quem é Daniel Pérez, enfim, uma pessoa muito provavelmente explorada, submetida a horas e horas de trabalho, não estou criticando o profissional em si, mas a pessoa escreve uma matéria, quem é Daniel Pérez, sem procurar nos principais jornais norte-americanos o que estão falando dele. Então o que a gente está trazendo aqui, o que você expôs aqui, que eu publiquei na minha newsletter na semana passada, ele está na superfície da internet e tinha que ser reportado e deve ser reportado, e acho que a figura do Daniel Pérez é a aliança perfeita entre o que é o MAGA e a desinformação eleitoral, o ataque à democracia e os interesses do imperialismo norte-americano. Eu já reportei sobre outras figuras que o Trump tem designado para atuar no Brasil, como, por exemplo, um assessor da Casa Branca chamado Darren Beattie, que ele é muito mais um ideólogo trumpista. Ele está supervisionando toda a política da Casa Branca para o Brasil, e esse sim, ele é acadêmico, responsável por teorias de conspiração sobre os Estados Unidos e também sobre o Brasil, mas o Daniel Pérez, eu acho que ele sintetiza os interesses de Trump por aqui. Há, claro, o interesse ideológico, mas na minha percepção, e o que eu tentei trazer com esse texto, é que é o casamento entre essa afinidade ideológica com o bolsonarismo e os interesses bilionários no Brasil. O Airbnb, que você mencionou, tem um julgamento tramitando agora no STJ que envolve interesses bilionários dessa plataforma de hospedagem que todo mundo conhece. Então, acho que é importante analisar por esses dois vetores, né? Os interesses econômicos das empresas estadunidenses e também esse alinhamento ideológico fica cada vez mais claro. E como se isso não fosse suficiente, o modo como ele foi indicado, fugindo completamente de todos os acordos diplomáticos, né? A diplomacia internacionalmente pede para que um Estado submeta de forma discreta, né, para o país, né, Edu, e não de forma pública. Os Estados Unidos fez completamente diferente. Indicou o cara publicamente e falou, aceitem aí. O Brasil, dentro do prazo absolutamente regulamentar, não tem nada de esperar 5 anos para indicar. 2 meses. O Senado dos Estados Unidos não tinha nem aprovado, não tinha nem mandado para cá. Os Estados Unidos suspende o visto da embaixadora brasileira nos lá nos Estados Unidos, em Washington, ou seja, além dessa história toda, o modo como a indicação foi feita deixa tudo isso ainda mais bizarro, né? O Trump não trata os Estados Unidos como um país do qual ele é presidente. Ele trata como uma empresa da qual ele é o CEO e tem como maior objetivo lucrar. Mas não só como se ele fosse o CEO. Se ele fosse o CEO dessa empresa chamada Estados Unidos, já seria muito grave. Mas ele trata como se ele fosse o maior acionista dessa empresa, como se ele fosse dono mesmo de todas aquelas estruturas, então tá liberado usar para o enriquecimento dele. Ele é o dono da empresa, ele é o maior acionista. E aí o que ele fez com esse embaixador, que é o que ele faz com outros embaixadores? Que nem quando você tem uma empresa de petróleo, você tem uma empresa de consultoria, você tem uma empresa de qualquer coisa, você vai abrir um escritório na América Latina. Aí você vai ter o seu CEO da América Latina, que é o cara responsável pelos negócios que você quer fazer envolvendo aquela região. Então, aquele cara vai também com essa cabeça, vamos dizer assim, empresarial, essa cabeça de como é que eu vou fazer para conseguir ganhar o máximo de dinheiro aqui. Aí bate 100% com o que a gente está vendo. É o cara que representa interesses econômicos de um monte de empresa, é o cara que tem um escritório de advocacia também. Então, a maneira de operar do Trump é a maneira de operar de um cara que é sócio de uma grande empresa chamada Estados Unidos. Isso eu acho super importante, motorista, mostrar que são duas vertentes. Tem a vertente política, né, ideológica, e tem a vertente econômica que manda nessa parada toda. Mas na vertente política, ele disse no Senado dos Estados Unidos, aliás, ele ainda não foi aprovado pelo plenário, só pela Comissão de Relações Exteriores, mas ele disse que se ele vier para o Brasil é para pressionar por eleições livres, justas e tal, como se aqui a gente não tivesse, né? Então, por aí a gente já vê como é que é a maneira dele atuar, né, Will? Exatamente. Vamos continuar acompanhando, né, os próximos passos dessa indicação e vamos receber aqui toda semana Paulo Motorim, direto de Brasília. Tudo bem? Bem-vindo ao time palmas, de novo, Motorim. Audiência, palmas pro Motorim aí, com todo carinho. Pô, que bacana. Então, até amanhã, né? Que agora vai ser todo dia. Até amanhã, Paulo. Grande abraço para você. Até amanhã. Vai ser um prazerzaço estar sempre com vocês aqui todas as manhãs. Espero contribuir. Uma honra estar
do lado de gente desse tamanho. Então, contem comigo, estou contando com vocês também. Valeu, A querido. generosidade não passa despercebida aqui, viu, Paulo? Um grande beijo para você. Eduardo Moreira, vou te liberar também. Beleza, e só falar o seguinte, já estava vendo aqui, as pessoas começaram a fazer doações aqui no Porquê. Eu vou fazer pro GOG, vou me tornar um apoiador. Todo mês vou doar R$100, porque é um trabalho maravilhoso. Você já visitou, né, Elô, lá Já em visitei. Brasília, é uma coisa maravilhosa. Então, todo mundo aqui, o teu canal também, que as pessoas possam contribuir. E como é que faz para as pessoas se inscreverem no teu canal, Will? É só entrar no youtube.com/DeLucaWilliam. Facinho, eu vou pedir, a Fernanda deve colocar no chat aqui para vocês, você que não se inscreveu ainda, já aproveita quase 12 mil inscritos em 2 semanas. Então, deve estar no chat aqui, você aproveita para se inscrever também. Parabéns, meu irmão. Vamos que vamos. Valeu, Edu. Para todo mundo. Obrigada, Trocamos o palmeirense Paulo Motorim pelo corintiano Rodrigo Viana. Tô feliz, rapaz. Veio todo de preto. Hoje é homenagem ao Sérgio Moro, Rodrigo? É homenagem ao Corinthians. Ah, entendi. Faltou só a listrinha branca. É, não tinha, tá de branco. Tudo bem, Rodrigo? Sérgio Moro que faltou. Tudo bom? Bom dia, Lu. Bom Já dia. chega, não fala nem bom dia, É né? assim mesmo, estamos no Tudo bem? ritmo. Vamos já. embora, né? Diga. Vamos lá, Rodrigo, vamos lá. Me informaram, o Rodrigo vai entrar e vai fazer um comentário. Não me falaram sobre o quê, então você faça o seu comentário. Não, eu estava acompanhando tem aqui cabeça, não peguei. o Motorim, Elô, entre outras coisas. Aliás, bem-vindo, uma alegria muito grande ter o Paulo Motorim todos os dias aqui no N1. Ele disse que a gente vai montando o Lego para entender o que é a família Bolsonaro. Então tem a Juliana Dalpiva, que está montando esse Lego faz tempo, a Elô, que trabalha em Brasília, o Will com os comentários, o Motorim. A Alice, que trouxe matéria especial aí, mas eu queria botar uma pecinha humildemente aqui. Nesse fim de semana, Eduardo Bolsonaro falou sobre vacinas nos Estados Unidos. De novo. E aí, gente, fica mais claro aquilo que a gente vem falando desde a semana passada. A família Bolsonaro, especialmente o Flávio, fez a escolha pelo figurino tradicional, pelo Jair de 2018. Aquela história de Flávio moderado, etc. Esquece, gente. Olha, acompanhem comigo aqui o que aconteceu nas últimas semanas. Esse aí é o Eduardo Bolsonaro falando mal de vacina. Daqui a pouco eu vou explicar o que ele falou. Mas a gente teve, nas semanas anteriores, primeiro, o Flávio Bolsonaro atacando as urnas. Lembram desse vídeo? Em que ele reúne os embaixadores e ataca as urnas, retomando o discurso tradicional da família Bolsonaro e do Trump. Então, é o discurso trumpista. É uma ordem unida que vem de Washington para a América do Sul. Ataque às urnas com Flávio Bolsonaro. Paulo Figueiredo, Elô, foi para o ataque às mulheres, que é outra pauta central do bolsonarismo para mobilizar a comunidade Red Pill, os caras que não gostam de mulher. Não é que eles não gostam de feminismo, eles não gostam de mulher. É um passo ainda mais grave. E eles dizem, inclusive, que mulher não deveria votar. Aí, ataque ao Supremo Tribunal Federal, que veio no discurso do Flávio Bolsonaro também, dizendo que o pai dele está condenado de maneira injusta, etc. E para completar, então, nós tivemos nesse fim de semana o Eduardo Bolsonaro, o Will, vai até uma agência lá ligada ao governo no Texas e fala: estou aqui entregando um documento dizendo que... Olha lá, ele está até com o documento na mão ali, ó. Nós não vamos dar voz para ele porque está falando aqueles absurdos de sempre. Em que eu me responsabilizo por não vacinar as minhas filhas. Nossa. Aqui nos Estados Unidos, olha que beleza. Nós podemos não vacinar. E aí os pais se responsabilizam. Porque, veja bem, se der um efeito colateral na vacina... Pessoal, de cada 100 pessoas que se vacinam, 2 ou 3 têm um efeito e protege, mesmo quem tem efeito colateral, às vezes, está protegido contra as doenças. Foi assim que o Brasil acabou, por exemplo, com o sarampo, que agora voltou por causa do bolsonarismo. 7 novos casos na última semana em São Paulo, uma cobertura vacinal baixíssima por conta disso. Inclusive, a cidade de São Paulo está fazendo uma campanha muito intensa para vacinar contra o sarampo por conta disso. Tem gente deixando de se vacinar por conta dessa influência negativa. Mas é incrível como essa pauta é importada, Rodrigo. É importada. É o que você está falando, vem direto de Washington, porque isso existe nos Estados Unidos e virou um problemão lá e que essa gente resolveu trazer para o Brasil. E da família Kennedy lá, como é que chama o Kennedy? Um dos Kennedy. Robert Kennedy. O Robert, né, que ele chama? É, Robert. Enfim, ele é secretário de saúde lá do Trump e ele é anti-vax, ele é anti-vacina.
Né? Tinha melhorado um pouco com o Biden, né? Mas assim, mesmo quando o governo é democrata e não é anti-vacina, a sociedade nos Estados Unidos tem um percentual grande de anti-vacina. Aqui no Brasil, os bolsonaristas ainda não chegaram a encorpar isso tanto, mas como esse discurso vai sendo repetido, vai se fortalecendo. Então, para mim é mais um indício, eu queria só trazer e fazer a análise política também, de que eles vão para a campanha que já começou com o figurino de 2018. Esquece aquela história de Flávio moderado. Eles vão mobilizando os piores sentimentos que eles podem mobilizar na extrema-direita. Falta a coisa do armamentismo, que daqui a pouco você vai ver que eles vão trazer também, porque faz parte desse combo. Então é para a gente ficar de olho, não vai ser brincadeira enfrentar esse discurso. Eu acho que eles perdem um pouco o eleitorado moderado, conservador, fica meio desconfiado, mas eles viram que, moderando demais, eles iam perder mobilização. Então isso aqui para eles é importante para mobilizar nas redes, ainda que eles percam a eleição em outubro. Mas para mim é o combo completo agora montado, Will. Me parece que é uma escolha pensando no Congresso, para eleger deputado federal e eleger senador. Devem sentir que a eleição já está perdida para a presidência da República, que é difícil... Aí radicaliza o discurso para os deputados, porque o Nicolas está à frente desse negócio da vacina. O Nicolas também, né? Isso. Fazer uma bancada conservadora muito combativa, né? Ela já mais radical, né? Mais radicalizada ainda do que já temos hoje. Muito bem observado. Mas sabe por que eu acho que eles estão com muito medo de perder espaço para o Centrão? Porque o PP e União decidiram que eles serão o partido com o maior número de deputados na Câmara no ano que vem. Esse é o projeto deles. Eles querem passar o PL, né? Eles querem passar o PL. Então o PL está afundando nesse radicalismo, nessas mentiras, para ver se consegue evitar essa perda de votos. Aí acho que faz todo sentido. Não, então muito bom o diálogo aqui que a gente somou, né? Eu trouxe essa leitura assim. Olha o Lego. É o Lego, a gente vai montando o Lego, perfeito, porque o PL, na mão do Valdemar, fica mais com uma cara de centrão. Então a família Bolsonaro quer dizer assim, não, nós queremos uma bancada mais com a cara bolsonarista e não com uma cara de centrão, porque centrão por centrão, União Brasil, progressistas já levam, ocupa esse lugar. Isso, perfeito. Aproveitar para chamar a nossa querida Manu Borges, direto de Brasília. Cadê a Manu? Bom dia, Manu, tudo bem com você? Muito bom dia, time CL e a nossa audiência aqui conectada. Você e Elô quase vieram de uniforme, hoje estão... quase. Ambas. Manu, deixa eu aproveitar para falar sobre a visita dos filhos do Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes negou um pedido para que o Jair recebesse a visita dos filhos no Dia dos Pais, que foi ontem, a visita do Flávio, do Carlos e do Jair Renan. O Moraes se apoiou a uma decisão anterior que restringiu por 30 dias ao ex-presidente as visitas apenas de médicos, fisioterapeutas e advogados. Flávio não perdeu a chance de fazer uma cena em cima da negativa nas redes sociais. Vamos ver o que disse o Flávio Bolsonaro aí nas redes sociais? Cadê o post? Gente, põe no telão para mim, por favor. Isso. Escrever essa carta não foi fácil. Cada palavra carrega muito sentimento e, acima de tudo, amor de filho. Hoje eu queria poder te dar um abraço, pai. Como não posso, coloquei no papel tudo o que gostaria de dizer olhando nos seus olhos. E é com este mesmo amor de filho que desejo um feliz Dia dos Pais a todos os pais brasileiros. Que Deus abençoe cada família do nosso Brasil. Assina Flávio Bolsonaro. A gente, relembrando as conversas de zap do Eduardo com o pai, a gente lembra como a família tem carinho com o pai, né, Manu? Mas nesse caso aí, decisão, muita gente considerou polêmica do ministro Alexandre de Moraes, eu achei extremamente correta. Nos presídios, gente, Dia dos Pais não é dia especial, tá? Não é um dia onde você pode levar mais gente para visitar. Nos presídios comuns, onde as pessoas estão presas, o dia de visita tem as mesmas regras. Dia dos Pais tem as mesmas regras. Domingo, normalmente, é dia de visita. E você tem um limite, e depende de cada estado, 3 pessoas, 4 pessoas. Você não pode levar 10 pessoas fazer uma excursão para o Dia dos Pais, porque não tem nenhuma data especial reservada para isso. Parece que a decisão do ministro extremamente correta, Manu, mas vai ser usada pelo bolsonarismo para atestar perseguição do Alexandre de Moraes.
É, isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes foi colocado numa sinuca de bico, né? Porque se ele autorizasse a visita dos filhos a Jair Bolsonaro, ele enfraqueceria as próprias medidas cautelares impostas por ele. No dia 17 de julho, ele determinou que Jair Bolsonaro não poderia receber nenhuma visita político-eleitoral até o fim das eleições. E aí, ele não autorizando, vira armamento, vira munição para que a família Bolsonaro ataque, dizendo que Jair Bolsonaro está sendo perseguido, que Alexandre de Moraes conduz essas medidas cautelares com mão de ferro, que ele é um homem muito mau, tadinho de Jair Bolsonaro, que ficou sem receber a visita dos filhos. E ele se embasa no quê? Num levantamento feito pelas pesquisas de intenção de voto. A Quest e também o Datafolha identificaram que pelo menos 59% do eleitorado, varia de uma pesquisa para outra, entendem que as medidas são muito duras do ministro Alexandre de Moraes com relação a Jair Bolsonaro, principalmente envolvendo os filhos. Então, o Flávio Bolsonaro escreveu essa carta chorando, né? E depois ele ainda participou de um evento em São Paulo, um evento evangélico, ao lado de Eduardo Cunha, preso na Operação Lava Jato, que teve 6 milhões aí bloqueados pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele mesmo, sem ser político, está indicando emendas parlamentares. E aí eles subiram juntos no palco e, mais uma vez, Flávio Bolsonaro chorou e lamentou não poder visitar o pai nesse dia que é meramente comercial, né, gente? Manu, e o Flávio, ele não é uma pessoa qualquer, filho de um cara qualquer. Ele é filho de um golpista, né, que tentou dar um golpe na democracia brasileira, que devia estar na cadeia, mas como Alexandre de Moraes tem o coração mole, deixou ele ir para casa, não é? E a gente está a menos de 2 meses das eleições, a gente sabe o que Flávio vai fazer quando chegar lá. É tudo trabalho político, né? Então ele está proibido de ver o pai porque ele se comporta mal politicamente, ele faz o que é proibido, né? Então tem toda essa discussão a respeito desse vídeo de IA também, que foi apresentado na convenção do partido, que vai ter o julgamento agora, se poderia, se não poderia, qual é o parâmetro para ser usado nas eleições daqui para frente, que é outro assunto super importante, né? Se a gente tem que ficar de olho, porque o TSE vai decidir se esse tipo de coisa é IA do bem, como eles estão dizendo, ou se não é, né? Então, é claro, tem um monte de coisas para acontecer e ele quer se consultar com o pai, ele quer aparecer com o pai, ele quer todo o espólio político do pai. Então não é uma visita de pai para filho, é uma visita política que ele está tentando fazer e que o Moraes não é bobo nem nada e não permitiu. Até porque teve o precedente da carta, né, Manu, Will e Elô. A carta ali, para mim, foi o maior descumprimento da prisão domiciliar. Foi o momento em que o Flávio Bolsonaro entra, traz uma carta escrita pelo Jair, que é carta aos brasileiros, então ele sabia que era para ser divulgado. Ele não fez uma carta de cunho familiar, íntimo, de pai para filho, não, era uma carta política. E ele, como presidiário condenado em última instância, sem direito a recurso, não pode fazer política de dentro da cadeia. Nenhum presidiário pode, não é o Jair Bolsonaro. E como eles já descumpriram, o Alexandre de Moraes aplicou essa penalidade, não vai deixar o sujeito que se diz advogado, mas na verdade é o filho candidato, entrar lá para transformar a prisão domiciliar num circo eleitoral. Faz todo sentido. Agora, essa dosagem realmente, a justiça também não opera assim só com o que está escrito, tintim por tintim. É também o clima político no país, né? Eles estão usando isso politicamente, a vitimização do Jair Bolsonaro. E algumas pessoas entendem até que o Flávio Bolsonaro parou de cair nas pesquisas. Hoje saiu mais uma, né? O Lula está em vantagem e tal, mas parou de cair nas pesquisas, entre outras coisas, porque há uma certa imagem de vitimização e tudo que pode ajudar o Flávio a se recuperar, apesar de um monte de escândalo que ele tem para responder também, né, Will? É isso. Acho que o ministro acertou nesse caso. E o Flávio, como a gente falou, Manu, radicaliza para poder manter sua base mais fiel. Inclusive, acho que o Flávio sentiu o bafo no cangote do Renan Santos também,
que tem radicalizado mais o discurso. Verdade, né? verdade. Tem feito mais populismo penal, tem feito mais guerra cultural e também acho que ficou com medo de perder voto dos radicais para o candidato de submissão também, né, Manu? Sim, só para complementar um dado aqui sobre as visitas de Flávio Bolsonaro ao pai, quando ele estava na Papudinha, dos 54 dias que ele permaneceu lá, Flávio Bolsonaro visitou apenas 2 vezes, né? Ou seja, ele tinha livre acesso ao pai naquele momento, só que a campanha ainda não tinha começado a valer, então ele, enfim, quando o pai realmente estava até precisando de um certo conforto, porque ele estava no sistema fechado, sem ter contato com ninguém, o filho o visitou apenas 2 vezes em quase 2 meses, né? E é isso. Então, agora ele chora porque é o Dia dos Pais. Ele podia estar com as filhas, né? Ao invés de estar num evento religioso chorando ao lado do Eduardo Cunha. É o carinho intermitente, né? Às vezes tem carinho, às vezes não tem carinho. Acontece muito. É raro, mas acontece. Vamos falar sobre ele é candidato ou ele não é candidato? Nesse momento... Ah, não, peraí. Antes a gente tem uma notícia de última hora. Vamos soltar a vinheta. Kleber Lourenço, direto do nosso estúdio aqui no ICL, vai trazer uma notícia de última hora. Kleber. Bom dia, Will. Bom dia para a nossa comunidade. Então, notícia recente do jornal O Globo. O presidente Lula afastou Sidônio Palmeira da campanha presidencial de 2026. Sidônio, que foi o mestre e o chefe da comunicação da campanha vitoriosa de Lula em 2022, agora ficará responsável mais pela comunicação do governo diretamente na SECOM do que das questões eleitorais, viu? Ele ainda alega que vai continuar ali contribuindo, dando pitacos e também ajudando ali em algumas orientações, mas o seu foco será a comunicação governamental mesmo. Elô, Rodrigo. Sidônio Palmeira fora da campanha do presidente Lula, informação do Jornal agora, Globo. de fato, a informação que eu tenho do Palácio do Planalto, da SECOM, há mais de um mês, é que ele realmente não entraria na campanha, que ele ficaria no Palácio do Planalto até o fim no governo. E já tem pessoas que trabalhavam com ele que já estão na campanha. Então, assim, acho que talvez tenha se tornado oficial hoje, talvez, né? Mas... O que diz o texto aqui do Sérgio Roxo, no Jornal Globo, é que o Lula deixou transparecer em reuniões internas recentes de descontentamento com o trabalho do marqueteiro, decidiu que ele não vai participar do dia a dia da campanha, vai ficar só em Brasília. Aliados afirmam que ele seguirá opinando sobre estratégias eleitorais, mas não vai estar no núcleo da campanha. Então, a informação do Sérgio Roxo é que ele teria uma participação na campanha, mas por conta desse descontentamento vai ficar só no governo e não na campanha. A informação que está ali, que eu olhava um pouquinho antes de entrar aqui no ar também, é que havia 2 núcleos ali que estavam se desentendendo no bastidor de campanha de Lula. De um lado, a turma do Sidônio, que é o ministro da SECOM, e do outro lado, a turma do Stucker, né? E alguns outros que operam ali também a comunicação de Lula. E que, em algumas reuniões, esses 2 grupos teriam entrado em choque e o Lula teria preferido, você falou, né, Elo, já havia essa divisão, mas talvez oficializar essa divisão, o Sidônio Pereira mais concentrado nas operações de governo e o outro núcleo cuidando mais da operação de comunicação da campanha, inclusive gente do próprio Sidônio, né, indicada por ele, que vai estar na campanha, mas ele pessoalmente não. Me parece que é menos uma questão de estratégia, de escolhas, e mais uma questão pessoal do traquejo ali no dia a dia, algum desgaste entre os operadores de comunicação da campanha. Até onde eu sei, existem 3 núcleos nessa campanha do presidente Lula. Então, uma operação bastante complexa, que envolve muita gente e que envolve muita disputa interna, de quem é que vai ter o protagonismo, né? Então, você tem uma turma que já trabalhou com Lula em outros anos e voltou, como Gilberto Carvalho, que está cuidando da agenda pessoal do presidente para a campanha eleitoral, né? E esses 2 grupos que você mencionou, que volta e meia, sim, se chocam. E tem um grupo só de mídias, né? Que funciona lá em Brasília, no Lago. Então, eu acho que pode ter havido, sim, algum descontentamento, alguma coisa, mas eu acho que ele segue firme até o fim do mandato. É uma pessoa de toda a confiança do presidente, né? Ele conta demais com o Sidônio, a gente vê em todas as atividades
do presidente Lula ao longo do mandato inteiro, desde que ele entrou. Ele mudou a comunicação, né, do Palácio bastante. Então, eu acho que devem ter oficializado uma decisão que, até onde eu sei, já existia. Pela matéria aqui também do Sérgio Roxo, Manu, para você comentar, alguns meses atrás o Sidônio manifestava desejo de deixar o governo e ir para a campanha, mas o Lula teria descartado essa possibilidade, o que teria deixado o ministro incomodado. O ministro negou o incômodo publicamente algumas vezes e também nessa mesma entrevista ao Globo, nessa matéria publicada hoje, Manu. Entre os aliados, o Sidônio Palmeira sempre foi muito reverenciado, porque ele conseguiu ampliar a visibilidade dos feitos do governo federal, algo que o então ministro Paulo Pimenta não conseguia entregar. Ele conseguiu, inclusive, ampliar as redes sociais, não só do presidente Lula, mas também do Palácio do Planalto. Então, números muito positivos. Agora, tinha um outro lado do Planalto que criticava a falta de pronta resposta, ou seja, vinha um vídeo por exemplo, da candidatura do Flávio Bolsonaro, o Planalto tinha uma certa demora em responder de prontidão, inclusive também responder com pedido para que o Tribunal Superior Eleitoral retire esse tipo de material do ar. Então, agora a gente vai acompanhar como que fica a campanha do presidente Lula e quem que vai assumir a coordenação desse trabalho. Manu, isso também eu ouvi de dentro da SECOM, não só demora para tirar vídeos do ar, mas um trabalho, falta dentro do governo, um grupo que fique olhando. A imagem que me foi passada foi a seguinte: um míssil é lançado, antes que ele atinja o alvo, ele tem que ser detonado. Então, as coisas começam a acontecer nas redes, elas já deviam ser atacadas e respondidas e desativadas. E isso é algo que o governo nunca conseguiu fazer. Não tem uma equipe voltada para isso, que aí poderia você ganhar nas redes o debate, né? Você eliminar certos ataques antes que eles se tornem efetivos. É isso. Vamos voltar a falar sobre o Cleitinho? Depois de muito vai e vem, mas muito vai e vem mesmo. O Republicanos confirmou que o Cleitinho vai ser o candidato do partido em Minas Gerais. O pronunciamento dele na campanha, gente, dá o tom de como é que vai ser a participação dele nesse pleito. Vamos assistir. Eu estou fazendo isso pela minha família, pelo meu pai, pelo meu irmão que não está mais aqui, pelos professores, pela polícia militar, que é a melhor polícia militar do Brasil, pela enfermagem, pela segurança pública, pelo trabalhador, todo trabalhador, pelo empreendedor, pelo produtor rural, pelos gays, para todos que estão vivendo aqui dentro de Minas Gerais. Eu vou governar para todos. Teremos o governo mais humano possível. Terá erros e terá acerto, mas não terá corrupção. As minhas mãos limpas. As minhas mãos limpas. Eu vou governar para todos. Pelos gays a gente está dispensando, viu, Cleitinho? Não falo o nome da comunidade toda, mas pelo menos em meu nome a gente está passando, né, Rodrigo? Não, e aí, ele falava, eu prestava atenção na camisa que ele usava. Que do América Mineiro. Do América de Minas. Que assim, quando o cara não quer nem dizer que é do Cruzeiro, nem do Atlético, para não perder voto nenhum lado, ele fala, eu sou América, né? Porque daí fica no meio do caminho, né? Americano. O Ciro Gomes que tá por baixo, não conta nada, então tudo bem, todo mundo tem pena, né? Agora, eu acho que Ciro no Gomes final... que é torcedor do Guarani de Sobral, no Ceará. É uma boa saída também. Eu acho que no final ele fez o resumo perfeito do que ele pretende fazer, que é uma continuação do Zema. É o estado mínimo possível, né? Ou seja, quanto menos participação do Estado na vida das pessoas, na economia. Foi isso que ele disse. Então, é um caminho parecido. Agora, vamos ver se o Cleitinho tem tudo para ganhar. Ele está disparado na frente. Vamos ver a campanha errática que ele vai fazer, porque, né, para se tornar candidato já foi uma novela. E se ele bom, boa sorte para ele, porque quem pegar o estado de Minas para governar tem um problema gigantesco pela frente com o rombo que esse estado tem, né? E a fala dele, né, o Will, antes da gente passar para a Manu também, imagino, não, eu faço isso em nome do meu pai falecido. Gente, uma candidatura não é em nome da família, né? Mas é essa nova maneira de querer se mostrar popular e dizer eu não sou político, eu faço pela minha família.
pela sua família, constrói a tua casa, reforma a casa para tua mãe, isso aí você pode fazer. Agora, administrar um Estado é querendo dizer assim, eu vou administrar como uma empresa. Não é uma empresa, meu filho, não é Estado não é empresa, não é família, é uma outra instância. Mas é um discurso fácil, que cola, como as pessoas estão cansadas da coisa dos políticos tradicionais e tudo, um discurso como esse do Cleitinho cola. O problema é que às vezes ele vai para o governo e vai fazer tudo errado, né? Se ele quiser governar Bom, primeiro que o pai dele não está mais por aqui, mas em nome do pai, etc., não vai funcionar, né? Qual que é o grupo político do Cleitinho? Isso não ficou claro ainda, né? Elô, Manu, porque ele é conservador. Mas a turma do bolsonarismo não queria um outro nome mais de confiança, porque ele é muito amalucado, né? Ele pode fazer um movimento para lá, para cá, não é confiável nem para os bolsonaristas e nem para a turma do Eduardo Cunha, que quer, né, fazer negócio ali em torno do governo do Estado de Minas. Nem pro partido dele ele é confiável. Pois é, o Marcos Pereira não... Ele dá declarações absolutamente inesperadas. Às vezes ele está nesse espectro político, às vezes está em outro. Então você nunca sabe o que ele vai dizer. Pois é... Will. Ele ter sido candidato, não candidato, não candidato, também tem um peso nisso, né, Manu? Tem um peso, racha à direita no estado de Minas Gerais. E desde que ele determinou que a sua campanha, os seus assessores produzissem aquele vídeo de IA, trazendo o pai e o irmão já mortos, dizendo que não era para ele seguir nem pela direita, nem pela esquerda, mas pelo centro, ele já estava dando o tom de que ele não gostaria de criar um palanque eleitoral para o Flávio Bolsonaro. E essa fala dele... Esse vídeo mostra exatamente isso. Eu tenho uma mão direita, eu tenho uma mão esquerda. Então eu vou governar para todos, para os gays, mostrando que realmente ele está se descolando da extrema-direita. E o PL, inclusive, já lançou até um novo candidato, né? O Flávio Roscoe, que se afastou da presidência da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Esse empresário é que iria disponibilizar o avião para que Nicolas Ferreira pudesse ir à convenção do PL. Eles disseram que não tinha teto para descer o avião. Até cheguei a pesquisar na ocasião. Na aviação civil, não tinha problema de pousos e decolagens, mas o Nicolas, ele gosta de viajar em aviãozinho particular, né? Então, ele não apareceu na convenção e gravou um vídeo ao lado do Flávio Roscoe, que agora parece que vai ser o candidato do PL se nada mudar até o dia 15, né? Agora, Will, dá tempo de a gente falar um pouquinho mais sobre Minas. É um quadro muito fragmentado, né? O povo de Minas sabe, mas para quem não é de Minas Gerais, então a gente vai ter como candidatos o Cleitinho, que é favorito, né, Elô? Tem nas últimas pesquisas mais de 30%. Tem esse Flávio Roscoe, que a Manu acabou de citar, que é o candidato oficial do bolsonarismo. Tem o Matheus Simões, que é o vice-governador, que virou governador, né, no lugar do Zema e concorre pelo PSD, também é de direita. Então, o lado direito está meio congestionado aí. E aí você tem o Alexandre Calil, pelo PDT, ex-prefeito de Belo Horizonte, que é candidato, não quis fazer aliança com o lulismo, ele é de um centro-esquerda, mas não é lulista, fica ali. E tem o Patrus Ananias, que é o candidato oficial do Lula. Vamos ver desses 5 quem é que emplaca. O Cleitinho sai na frente, mas eu não descarto a possibilidade do Cleitinho virar um Celso Russomano de Minas. Lembram do Celso Russomano? Que sai sempre na frente, porque é popular, tem esse jeito popular. Mas a hora que o povo olha e fala, peraí, mas o que ele vai fazer? Eu espero, né, que o povo de Minas tenha algum juízo e pelo menos cobre o Cleitinho. Não dá para ficar fazendo a campanha dizendo que é em nome do pai falecido, com todo o respeito que ele tem, o carinho que ele tem pelo pai. E eu acho até normal e é o lado humano dele. Mas isso não o faz um candidato a governador, né? Claro, óbvio. Mas eu acho que tem essa possibilidade dele dar uma esvaziada e de crescerem outros candidatos. Talvez um em nome do bolsonarismo mais raiz e um mais apoiado pelo Lula, o próprio Patrus Ananias. É uma possibilidade que eu acredito que possa acontecer ainda. Também concordo, Rodrigo. O cenário é muito fragmentado. Em Minas é difícil fazer qualquer análise de como vai acontecer, mas a gente certamente vai continuar acompanhando. Manuela Borges, bom dia, boa semana pra gente. Espero você amanhã. Valeu, Manu. Obrigada. Só lembrando que essa semana começa aquele esforço concentrado. Vamos ver o que Senado e Câmara aprovam nessa semana aí para trabalhar, né? Porque eles só querem saber de trabalhar para a campanha deles. Beijo. Beijo, Manu. Valeu. Vocês estão com saudade do Despertar? Despertar o evento? Eu estou.
O grande encontro presencial da nossa comunidade, feito para vocês, está chegando. E é perto do meu aniversário, Rodrigo. Dos dias 19 e 20 de setembro. Eu faço aniversário dia 21. Então, a sequência de festas. Meu aniversário também. Quando é seu aniversário? 26 de então setembro. é tudo pertinho. Tudo pertinho. No Vibra São Paulo, como foi nos últimos anos todos, todo ano preparamos uma verdadeira imersão para pensarmos juntos qual futuro queremos e quais são as alternativas reais para fazer ele acontecer. E vocês sabem que aqui a gente é que nem a presidenta Dilma. Quando a gente alcança a meta, a gente dobra a meta. A gente dobra a meta. Se no ano passado as atrações já estavam imperdíveis, este ano vocês não perdem por esperar. Vai ser o maior evento da história do ICL e a gente quer vocês lá junto com a gente. A venda de ingressos começou no dia 16... Aliás, começa no dia 16 de agosto. Para garantir o seu lugar e ainda ter acesso a vantagens especiais e spoilers dos convidados deste ano, entra no grupo pelo link despertar2026.com.br. Rodrigo, é sempre um evento muito animado, né? As pessoas que vão com uma energia muito boa, a gente sempre sai renovado do Despertar. Vai ser um aquece para o primeiro turno, né? Porque vai ser as vésperas do primeiro turno da eleição presidencial dessa vez. Os últimos, a Ilô veio, né, de Brasília, dessa vez ela acho que vai estar aqui com a gente, vai esticar até lá, provavelmente para esse evento. E aí é a chance da gente conversar com a comunidade do ICL, que vem de várias partes do Brasil. Pessoal, é bom que seja lançado com antecedência para a turma conseguir reservar lugar para ficar em São Paulo. Então você que está nos acompanhando, faça já o seu planejamento. É um fim de semana que você vem, permanece aqui, conversa e a gente se encontra. É muito bom ter esse termômetro e vai ser mais importante ainda porque vai ser às vésperas do primeiro turno de 2026. Isso mesmo. Esperamos vocês no Despertar 2026. Vamos chamar ela? O podcast daqui a pouquinho, meio-dia, o primeiro episódio. Juliana Dalpiva, bom dia para você, Ju, tudo bem? Oi, bom dia, Will, bom dia, Rodrigo, bom dia, Elô. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Bom dia para nossa comunidade. Estamos sim, Ju. A gente prometeu um spoiler no programa de hoje sobre a estreia de O Herdeiro de Jair, tema da segunda temporada do podcast No Alvo, com a Juliana Dalpiva. Vamos ouvir este trecho e eu quero que a Ju dê mais alguns spoilers do que vai vir por aí. Vamos escutar. Ao todo, chegaram a ser mais de 2.200 cofres particulares. E entre os nomes registrados para acessar essas gavetas de metal, 3 cofres eram de uma mesma família. Por quase 15 anos, ninguém ia saber que essa família dava uma passadinha ali, naquela sala, para visitar um cofre e depois comprava mansões na Barra da Tijuca e apartamentos na zona sul do Rio. Iam com frequência, né? Eu não posso afirmar que era exatamente em toda a mesma data do mês. Mas era quase que mensalmente, bimestralmente, que vinham, tá? E não vinham, geralmente eu vinham juntos. Acho que só uma vez atendi os 2 filhos juntos, o Carlos e o Flávio. Ninguém além deles via o que entrava e saía daquelas gavetas do cofre. Mas em uma dessas visitas, o pai, o Jair Bolsonaro, deixou escapar que aqueles cofres funcionavam como uma espécie de caixa único familiar. Foi engraçado, só num dia que o pai foi lá, olhou, né? Um do menino veio antes, né? Ele olhou para a assinatura do filho antes e falou: já veio aqui tá uma mordida, né? Juliana, o que mais vem por aí? O que mais você pode contar, né? A gente não pode estragar a surpresa do episódio também, mas estou aqui no meu papel de pedir mais detalhes, Ju. Na saída, você me paga eu te deixo ouvir o episódio todo, combinado? A propina ao vivo aqui. Olha só, falando sério agora, gente. Primeiro, quero só agradecer a equipe toda que trabalhou, tá? A Gabi Varela, que me ajudou muito no roteiro, né? Me ajudou a construir esses roteiros. André Uzeda, que também chegou na reta final fazer o roteiro
número 3, Cristiano Botafogo, do Medo e Delírio, que brilhou muito toda a edição, né, que vocês estão vindo. Ele já trabalhou na primeira temporada, voltou para trabalhar na segunda, e toda a equipe do ICL, que também trabalhou junto para a construção disso. Vou economizar os nomes aqui pelo tempo. Mas eu quero contextualizar esse áudio que vocês ouviram. Essa é uma entrevista exclusiva, é uma das novas entrevistas que está no primeiro episódio, de um ex-funcionário do Banco do Brasil, de uma das pessoas que atendeu a família Bolsonaro no período em que eles tiveram esses cofres. E esse cofre é extremamente importante para a história, porque ele pega o Flávio, ele pega o Carlos, o Bolsonaro também, e é uma prova que está dentro da investigação do Carlos Bolsonaro, mas é uma prova que permitiria reabrir as investigações do Flávio, porque o Flávio foi lá na véspera de comprar um apartamento com 638 mil reais em dinheiro vivo. Então, essa história de que não acharam... O Flávio adora dizer, de a Cíntia também, que não acharam nada na quebra de sigilo dele, não é verdade. Essa informação do cofre nunca apareceu naquela outra investigação. Então, isso poderia ser reaberto, mas está longe de ser a única prova. Essa é uma das coisas que está bem contada aí nesse primeiro episódio, que é todas as provas que foram ignoradas, esquecidas, e que permitiriam, sim, que o Flávio respondesse. Não é por rachadinha, que aí rachadinha é resumir muito o problema. É pela origem ilegal do patrimônio dele. Não tem como separar o que o Flávio tem do que o Flávio recebeu de salário da Assembleia com o que veio do dinheiro desviado. Tá tudo muito misturado. Quem ouvir esse primeiro episódio vai entender isso. E também vai conhecer o Flávio Raiz, não o Nutella, tá? É o Flávio Raiz, todas as histórias, os seus melhores discursos, né? Essa história, o Rodrigo estava aqui antes falando sobre o Flávio ter começado esse papo de Flávio moderado. Gente, a gente trouxe muito Flávio Raiz para vocês conhecerem, entendeu? Flávio das antigas, como a gente brincou no Império Malafaia, o Flávio do Velho Testamento, entendeu? Então, assim, ao longo de 3 episódios, vai dar para conhecer todinha a história de Flávio Bolsonaro, sem esquecer de alguns dos melhores episódios da própria família. E um spoiler que eu vou dar também, tá, o Rodrigo, que vocês estavam aí cobrando, o William também, a Elô, tem uma pessoa que acabou de ser apresentada aqui, que vai brilhar muito no 3º episódio, tá? Paulo Motorim ajudou com muita coisa, então o 3º episódio vai ter Paulo Motorim brilhando muito. E o spoiler que eu vou dar é que eu gravei ele no sábado de manhã, e o operador de áudio, enquanto eu vi o roteiro, ele ria, mas ele ria que ele parecia que ele estava ouvindo comédia. Porque não tem como, é um tanto tragicômico algumas coisas, sabe? Não tem como evitar. É grave, é sério, mas também não deixa de ser comédia. Porque eu acho que é isso também, né, Elô? Eu acho que a gente está aqui para trazer as coisas mais duras, mas também para fazer com que as pessoas queiram ouvir uma história que tem vários componentes muito brasileiros. Então, é dando peso e seriedade onde precisa ter. Mas também, gente, pode ouvir, tá? Eu escuto muito isso das pessoas acharem que é muito pesado, é muito chato. Tem momentos que não tem como, é pesado e é chato. Mas também, onde deu pra gente dar leveza, a gente trabalhou muito isso. Então, assim, eu garanto o entretenimento. Não dá para perder o bom humor, apesar dos absurdos que essa família faz, né? E eu acho sensacional que a gente vem falando desse cofre, né? A gente vem falando, você vem falando desse cofre já há um tempo, e é muito emblemático, porque pega no coração do que é o interesse que essa família tem na política. É igual o Donald Trump, que usa o governo para virar bilionário. O interesse deles na política é fazer disso um grande negócio pessoal, é o enriquecimento da família, construção de patrimônio imobiliário, então nem se fala, né? Então eu acho super emblemático que esse cofre esteja em destaque, né? Até no trecho que rodou aí, né, Elô, Will e Juliana, pelo que eu entendi, a pessoa que está conversando com a Juliana, é claro que a gente não precisa explicar tudo agora, né? Para a turma ter vontade de assistir mesmo, né? Mas
ele disse que o Jair Bolsonaro teria falado, pô, quer dizer que meu filho veio aqui e já deu uma mordida, né? Assim que ele lida com os filhos. Quer dizer, eles têm um caixa único e vai lá um filho dar uma mordida, o outro vai lá dar outra mordida. E esse dinheiro vem da onde? O problema não é eles morderem o dinheiro que é da família, o problema é de onde veio esse dinheiro. A gente entende que uma parte veio dessa coleta junto a funcionários de gabinetes, que a Juliana já trouxe vários exemplos. Agora, recentemente, a gente falou do cofre no gabinete do Eduardo, né? Do Eduardo Bolsonaro lá em Brasília. Mas não era a única forma, né, Juliana? Porque para formar um patrimônio desse tamanho que eles formaram, 51 imóveis pagos, uma parte pelo menos em dinheiro vivo, não pode ter sido só na chamada rachadinha, né? Tem outras origens, né? E quem é que trabalha com dinheiro vivo no Brasil? Isso é outra coisa importante. Então, esse é um aspecto. Outro que você ressaltou também ao longo da semana passada, a ligação deles com as milícias, né? Eu acho que a gente tem que voltar a falar mais disso, porque o discurso da extrema-direita é... Rodrigo. Eu sei, eu vi. Eu fiz aqui é barba, cabelo e bigode, entendeu? Tem um pouco para cada lugar. É que você não pode me fazer... Semana que vem, olha só, até tem que explicar isso, né, gente? Hoje estreia o primeiro episódio. Sim. Segunda que vem, o segundo. Boa. E na terceira semana, o terceiro. São 3. Então, Rodrigo, não me queima a largada. Semana que vem é a semana da milícia. Tá bom. A milícia. Vamos organizar. Mas a gente já fica criando curiosidade para todo mundo, que tem todos esses aspectos que as pessoas querem saber, né? Tem que organizar uma semana o cofre, outra semana a milícia. Isso. Exato, e lá na última semana ainda vai ter Paulo Motorim, Dark Horse, muita confusão. Eu garanto o entretenimento, fiquem com a gente, quem está acompanhando aqui, vai ter muita história. A gente acho que o principal trabalho aqui foi organizar tanto problema. E acho que você trouxe, para a gente não se perder sobre esse detalhe dessa entrevista também, quando eu fui procurada por essa fonte, me chamou muita atenção essa expressão aí, né, que você falou. A pessoa fala, e um dos dias vai lá o Bolsonaro e olha, repara que os filhos já tiveram e já deu uma mordida, né? Ou seja, foi lá pegar alguma coisa. E o Flávio Bolsonaro se recusa de maneira, assim como o Eduardo, tá? O Eduardo, para a gente não esquecer, você falou do cofre e aí também tem a questão da origem do dinheiro. Então, semana passada está completando bodas de uma semana que o Eduardo Bolsonaro não falou absolutamente nada sobre a entrevista do ex-aliado dele, o Alexandre Junqueira, contando sobre o cofre, sobre os 250 mil que estava dentro do cofre, que foi usado para o tal do apartamento que ele comprou no Rio de Janeiro. O Flávio, muito menos, deu qualquer explicação. Então, tem toda essa história tá contada nesse primeiro episódio, mas a gente vai investigando essa questão das origens, inclusive a chegar ao momento que se chega a Brasília. Porque em Brasília as coisas escalam para outro lugar, né? Ao longo dos anos, 30 anos, eu, Rodrigo, gosto de ficar muito com o que eu tenho de dado, né? Não é pouco dinheiro, tá? Quando a gente fala assim, vem de outros lugares, a sensação que eu tenho é que a gente não dá a dimensão do tanto de dinheiro que é o dinheiro da Assembleia. Pensar que, sei lá, 30 funcionários por mês entregam cerca de 8, 9, 10 mil reais em dinheiro vivo, entendeu? Todo mês, 4 gabinetes. Então, assim, é muito dinheiro que rodava ali. É muita coisa, não é pouca coisa, não, é bastante. Se tem de outros esquemas, eu confesso que eu nunca tive prova. Mas é muito dinheiro ali, uma conta baixa disso, que levando assim só o líquido, dava em torno de 30 milhões de reais. Nossa. Mas isso assim, era uma conta conservadora que a gente fez em algum momento das reportagens ao longo do tempo. Mas esse valor é superior. Então, assim, o Ministério Público acusou o Flávio, em 2020, por um desvio de pelo menos 6, que foi o que eles conseguiram comprovar. Fizeram a conta, avaliaram e pediram ressarcimento do Flávio, né, uma indenização do Flávio. Essa investigação também foi paralisada por decisões da Justiça, e a gente explica tudo isso para quem quiser entender essa história, porque o Flávio mente todo dia sobre isso, dizendo que não acharam nada, que ele foi injustiçado, pobre homem, perseguido. Essa história não é bem assim. Então, tá contado, muito bem organizado lá, mas não
tem também como não passar pela relação dele com o submundo do crime no Rio de Janeiro, mas com umas novas histórias, novos elementos aí. Vem aí, semana que vem, não posso contar tudo, né? Senão perde a graça. E vocês têm que aproveitar bem o dessa semana. Então, a partir do meio-dia aqui, na sequência do grande William De Luca no seu canal, vem a estreia do episódio, mas também quem quiser curtir no Spotify, tem que assinar, botar lá o sininho, e por favor, deixem avaliação, quem for ouvir tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify, ajuda a gente a divulgar, manda para a mãe, para o avô, para o tio, para os primos, para os amigos, bota no grupo do WhatsApp, vamos fazer rodar bastante essa história para as pessoas se informarem, aí depois é com cada um, né? Você viu, Juliana? A Juliana prometeu nada e entregou uns caminhos aí, entendeu? Um bocado. Agora, posso falar uma coisa? Esse negócio da mordida me incomodou demais. Porque isso é linguagem de bandido. Quando que você vai falar, se o dinheiro é da família, você ia falar do teu filho, ele veio aí, deu uma mordida. Eu nunca falei assim de dinheiro que eu deixo com meus filhos ou que eles peguem comigo, uma mordida, sabe? Eu sou uma pessoa muito literal, não quero me imaginar sendo mordido pelo Carlos Bolsonaro. Juliana Dalpiva, muito obrigado. Daqui a pouquinho estreia, ansioso aqui aguardando. Você me prometeu, estou mandando aí um sanduíche para sua casa. Você mandar para mim aí o episódio que eu ouvi antes, tá? Adiantado. Beijo, Ju. Obrigada. Tchau, Ju. Valeu. Tchau, gente. Hoje à noite, além, a gente vai ter a estreia da Juliana e mais tarde a gente tem Chico Pinheiro, entrevista desta semana com o ator Paulo Betti. Trajetória marcante na TV, no teatro e no cinema. Paulo Betti senta frente a frente com o Chico para um bate-papo sobre arte, cultura, memórias da carreira e o papel do artista hoje. Vamos ver um trechinho? Aí eu fui para Sorocaba e o Lula estava numa baixa na campanha. Acho que era contra Fernando Henrique, 2004, não sei. E Lula não estava bem, o Fernando Henrique ia ganhar a eleição conforme ganhou. A minha mãe pegou um galho de arruda, eu estava em Sorocaba, ela falou assim, vai ter o comício do Lula aí. Leva um galinho de arruda para ele, bota dá para ele para levantar o astral da campanha, né? Benzeu ele. Aí eu cheguei lá e combinei com o fotógrafo da Folha, falei, vou entregar um galinho de arruda pro Lula. Você faz a foto, tá, ok. Aí Lula, estava no palanque, não tinha quase ninguém na praça, Coronel Fernando Prestes. Lula, minha mãe, quando você fala da sua mãe, todo mundo presta atenção, né? Minha mãe, fez aquele silêncio, me mandou esse galinho de arruda, eu pus a mão, não tinha caído, não sei onde estava. Aí eu olhei no chão, já tinha uns assessores tentando achar. Aí como eu sou ator, eu abaixei, fingi que tinha um galinho de arruda, peguei, entreguei para o Lula, que fingiu que tinha um galinho de arruda, pegou e botou na orelha. Isso se chama fé cênica no teatro. Você acreditar na coisa. Porque na distância ninguém ia saber, né? Você sabe, o Chico Pinheiro entrevista 6h30, logo depois do N2. E para receber o link, receber conteúdos exclusivos, icl.com.br/Chico. Fechamos a enquete de hoje. A foto de políticos na piscina com Willer Tomás merece qual legenda? Vamos ver o resultado. Obviamente ganhou. Cazuza já explicou tudo. Essa aí estava fácil. Essa enquete estava fácil. Na sequência do nosso ICLN1, temos o Rádio News com a Roberta Garcia e Lucas Rocha, que vão repercutir as principais cenas do debate na Band, que marcou a largada da disputa eleitoral nos estados. Os dois ainda vão mostrar os principais trechos, onde teve confronto entre candidatos e também alguns momentos bem pitorescos. Depois tem ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha, que vai comentar o recorde de endividamento das famílias. E na sequência tem o quê, Rodrigo Viana? Tem o programa que é feito dos estúdios da De Luca Produções. Exatamente. Que é o Rolê. Exatamente, o Rolê. A partir das 11 horas da manhã, eu, Guga Noblat, também vamos falar muito sobre debates. Vamos falar sobre uma ideia genial do Flávio, Rodrigo. Você viu que o Flávio teve uma ideia de fazer um financiamento estudantil no Brasil? A coisa que não existe ainda, né? Não existe, só desde 1999 o FIES está aí, mas o Flávio teve essa ideia. A gente vai comentar outras ideias brilhantes do Filho 01. Terminamos mais um ICL Notícias, primeira edição. Heloísa Vilela, muito obrigado. Amanhã te vejo aqui de novo. Obrigada a você, meu bem. Até amanhã. Rodrigo Viana, amanhã você não volta. Amanhã você vai
Quinta-feira eu estou de volta aqui no N1, hoje no Urgente, os outros dias também no Urgente no N2. Muito obrigado, Rodrigo. Fechamos o programa desta segunda-feira. Amanhã tem mais a partir das 8 horas da manhã. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. O Flávio entrou para a política como um projeto do pai dele. E por isso se tornou o homem de negócios do clã Bolsonaro. E essa história levou o Ministério Público do Rio de Janeiro a denunciar ele por um desvio de dinheiro público de pelo menos 6 milhões de reais. Eu sou Juliana Dalpiva e apresento para você O Herdeiro do Jair, a segunda temporada do podcast investigativo do ICL, No Alvo. O primeiro episódio estreia no dia 10 de agosto. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.